Sejam bem-vindos aos estúdios da Digiflix! Empreendendo do zero, o rei do show é você. É agora. Sejam bem-vindos ao Didicast! Já começa tudo feliz aqui, dando risada. Didicast, 22º episódio, é do zero, os arquétipos da fortuna, com nossos amigos. Depois a gente vai fazer uma apresentação oficial, mas eles já são animados, já estão animando a gente aqui. A gente já sai dando risada aqui com as coisas, mas o assunto é sério. Os arquétipos da fortuna. Sempre vamos falar em 3 esferas: corpo, tudo que é ligado à matéria, tudo que é ligado ao físico, e o seu corpo mesmo, né? A mente ligada à alma e o seu espírito. E falando em espírito, o primeiro agradecimento ao nosso Papai do Céu, o patrocinador MOR, né? Por esse espaço aqui, por essa oportunidade. A Isolar, que faz o isolamento acústico. O Shopping Parque da Cidade, Pocket Studio. E também um agradecimento especial à C Estética, a nossa amiga Débora lá também, né? Fazendo aqui uma homenagem a ela e o nosso apoio aí. E agora eu vou até colocar o óculos aqui para apresentar nossos convidados. São sócios já, né? Eles que segunda vez é sócio, ó. Segunda vez já é sócio. Segunda parceria. Na quinta já é sócio. São os primeiros pela segunda vez aqui. É uma honra ter os dois sabia. Aqui. Os primeiros pela segunda vez? Os primeiros pela segunda vez. Como pode melhorar. Pode melhorar. Eles têm muito conteúdo e tem um conteúdo legal aqui. Fizeram um trabalho maravilhoso aqui no Media Kit deles. E eu vou apresentar André Molinari, um provocador de consciência, fundador do Caminho Sagrado a Terapias, formado em filosofia e teologia. Legal, né? Teologia. Formado em terapeuta integrativo, sacerdote de candomblé há mais de 20 anos, com mais de 15 mil vidas tocadas e transformadas por suas mãos através dos cursos e atendimentos presenciais e online. Oraculista e leitor de jogos de búzio e tarô, terapeuta multidimensional, mestre nos sistemas pleiadianos e arcturianos de cura. Um dia a gente vai falar sobre isso também, né? Pegar um dia para falar sobre isso. Aí começamos a virar, entendeu, sócio? Sócio. Terapeuta de processos Access Conscious. Falei certo? Access Consciousness. E não é sacerdote, pelo amor de Deus, é sacerdote. 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 É corrigido ao vivo aqui tudo. Corrigindo com amor. Com amor. Terapeuta energético, né? Já falei aqui. Mestre em Reiki, sacerdote também. Eu falei certo, sacerdote agora. Sacerdote! Da chama violeta, alto mago, sacerdote também de anjos da alta magia. E mestre de cura tântrica, criador do podcast Caminho Sagrado Cast, com mais de 500 mil impressões em todos os canais de streaming e mais de 1 milhão de vidas tocadas por suas contribuições em redes sociais. A resposta para suas perguntas, a porta de acesso para soluções. Uou. André tem um espaço de conhecimento profundo aí, né? Ele vai falar um pouco sobre isso, mas hoje focado na questão dos arquétipos da fortuna. Exatamente. E o Lele Abdala, essa energia... O amor da sua vida. O amor da minha vida, incontrolável. Seu amigo querido, terapeuta, queridaço. Facilitador de mudança na vida das pessoas. Também com o Media Kit maravilhoso aqui, que todo mundo possa fazer isso, né? É muito legal poder apresentar um trabalho desse. Estuda comportamento humano há mais de 25 anos para proporcionar as melhores ferramentas que possam ser uma verdadeira contribuição na realidade das pessoas. Formado em artes e terapias holísticas e complementares ao... Tô lendo errado aqui. Complementares à realidade. Tô todo bananado aqui. A pessoa cega é fogo. Tá tudo bem. Respira. Há mais de 14 anos como terapeuta, professor em cursos online, presencial e meditações empresariais, fundador do Caminho Sagrado Terapias, atualmente com mais de 1.600 alunos e mais de 8.000 atendimentos presenciais e online. Terapeuta da terapia multidimensional, Theta Healing. Tá certo, né? Certo, amor. Processos de Access Consciousness. Mestre de terapia de conexões pleiadianas, terapeuta de Facility energético de Access Conscious, processos corporais, mestre de Reiki também, sacerdote da chama violeta, alto mago, sacerdote de anjos da alta magia, mestre tantra healer. Criador do podcast Caminho Sagrado Cast também, junto com o André.
e atualmente com mais de 500 mil, aí já falamos isso aqui. E hoje também atingiu a marca de mais de 1 milhão de vidas tocadas por os seus trabalhos aqui. Sejam muito bem-vindos com a apresentação dessa aqui. É incrível ter vocês aqui, né? Eu conhecia uma parte, mas agora conheci mais ainda. Gratidão, amado, em Lacash. Sejam muito bem-vindos e vamos falar sobre isso, né? Sobre essa questão dos arquétipos da fortuna. E eu sei que vocês vão dar uma aula hoje aqui. Eu vou só fazer algumas inserções aqui com perguntas quando faltar alguma coisa, mas eu tiver dúvida e vamos tocar aí. Fica à vontade. Antes de qualquer coisa, eu queria falar como eu conheci os arquétipos. Vou falar de mim, tá, gente? Depois o André pode falar dele. Eu conheci os arquétipos, antes da gente explicar o que são os arquétipos, talvez você já deve ter ouvido falar sobre arquétipos. Pra ser sincero, eu conheci no YouTube. Fuçando lá o YouTube, como ativar o arquétipo, eu acho que era da Cleópatra. Há quanto tempo isso? Primeira vez que eu vi falando sobre arquétipo deve ter uns 6, 7 anos, vai. Como ativar o arquétipo da Cleópatra. Achei super interessante. Não, minto, lembrei agora do nome. Ativei o arquétipo da Cleópatra e fiz, sei lá, 5 mil reais. Um número X. Achei super interessante, né? Falou de fazer dinheiro, eu como um bom brasileiro, a gente só quer lá olhar como faz, né? Fui assistir e tudo mais. Achei interessante, na época não soube muito bem fazer. Não tive percepções, assim, claras e reais do que foi aquilo. Mas mesmo assim conseguiu ter um resultado. Na época eu não percebi. Pode ser que eu tenha tido, só que eu não tinha essa presença de hoje. Então eu não percebi, assim, pra ser sincero. Percebi outras coisas, que depois a gente vai falar até sobre isso. Mas eu não tive essa percepção. E aquilo foi crescendo muito. Vi muita gente falando sobre arquétipos, né? Muitos vídeos de pessoas falando arquétipo do diamante, arquétipo do coelho, arquétipo da lua, arquétipo tal. Só que assim, gente, tem uma frase que minha mãe e sua mãe também devia usar, onde há fogo, há fumaça, né? Muitas pessoas falando sobre o mesmo assunto, possível que seja uma histeria, né, coletiva. Alguma coisa tem ali. Então, tem muita gente falando, tal, não tô dizendo que seja verdade. Mas quando tem um grande burburinho, dá uma olhadinha, porque deve ter alguma coisinha ali que talvez possa ser interessante pra você. E aí a gente foi pesquisar e fomos fazer cursos, né, eu e o André. Fizemos um curso básico online, depois a gente foi num presencial de 1 ano, depois a gente foi no outro. Até que hoje a gente se tornou mestres arquetípicos, então a gente tem muito mais propriedade para falar sobre isso. E a gente passou por mais de 15 arquétipos, eu e ele. Ativando arquétipos diferentes, 2 meses, 3 meses, outro arquétipo. Então, eu falo com propriedade, de fato. Você usou todos eles? Em mim. Então, a grande maioria das coisas, eu nem sei se tem alguma coisa, talvez não, que eu aplique nas pessoas, que eu fale, que eu não tenha feito primeiro em mim. Então, tem muita coisa que dá muito resultado. Quando a pessoa fala que não tá tendo resultado, eu falo, você tá fazendo direitinho? Porque não tem como, gente. Eu faço e não tem nenhuma diferença de você. Nós somos iguais. Filhos do mesmo criador, filhos da mesma fonte, a gente vem do mesmo espaço, né? Então dá certo pra todo mundo. Se não tá dando certo pra você, tem alguma coisa que você está fazendo aí que tá errado. Não faz parte do protocolo. Era essa história. É importante sempre trazer à tona, trazer clareza para as pessoas que os arquétipos, eles podem ser uma grande contribuição na nossa vida e o são, né? A gente vai entrar bem a fundo aqui, um raso profundo, vamos dizer assim, sobre os arquétipos. Só que nós temos sempre que tomar muito cuidado. Os arquétipos, eles são energias, eles são frequências, eles são ferramentas de autoconhecimento. Só que primeiro a gente precisa preparar o terreno para receber. É como usar um arquétipo, né? E essa é a responsabilidade que a gente se propõe a trazer para as pessoas quando a gente vem para esse espaço de um estudo arquetípico, de entender a necessidade, de perceber o que se encaixa naquele momento, qual arquétipo se encaixa naquele momento para aquela necessidade, ter esse alicerce, essa base, por quê? Pode dar ruim. Dá certo para todo mundo. Muitas vezes a gente mas pode dar ruim. Dá certo também na parte ruim. Isso. Dá certo e dá ruim. Essa realidade... Você tem que fazer um estudo, né? Essa realidade ela é composta de polaridades. Sim, sempre né? tem. Sempre existem as polaridades, elas são uma realidade imutável, onde nós vivemos hoje. No universo. E o que é muito interessante, o Dé, de comentar, é que os arquétipos não tem nada a ver com fé. Não é nada holístico, não é nada místico. Não é religioso, não, nada. Não. É inconsciente coletivo. Então dá certo pra todo mundo. Tudo nessa vida é arquétipo. Tudo. E a gente vai explicar o porquê. Sim. Que legal. Isso é forte, né? E por que tudo é arquétipo? Vamos lá. Tudo que tem uma definição, tudo que cria uma forma Primeiro que são arquétipos, né? de substantivo,
um arquétipo. Arquétipo ou arquetipo? Vamos lá, vamos da etimologia, da etimologia da palavra Vamos arquétipo. na origem. Vamos na origem. Ela nasce de uma palavra grega chamada arché. Arché. E arché significa princípio ou essência vital de algo. Então, por exemplo, Tales de Mileto, um filósofo pré-socrático, ele acreditava que o arché era água. Tudo que tem água tem vida, é vivo. Tudo que não tem água não tem vida, é morto. Né? Outros filósofos iam acreditar que o arché era a materialidade ou a dureza. Outros acreditavam que era o fogo. Tudo que é quente tem o elemento fogo, então tem o arché, fogo dentro dele. Então nasce já lá da Grécia Antiga essa visão de que é uma característica que nos dá vida. É algo que nos dá vida. Tá ligado aos elementos? Tá ligado não só aos elementos, porque existem arqués etéreos também, tá? Platão depois vai falar, lá no Topos Uranos, ele vai falar que todos os arquétipos se encontram no Topos Uranos, que é o mundo das ideias, né? Que é o mundo da perfeição, onde tudo é perfeito, e lá os arquétipos funcionam na sua plenitude e perfeição, sem a sombra, e nós vamos depois abrir mais esse espaço sobre a sombra arquetípica. Sem a sombra? Sem a sombra. No Topos Uranos só existe a luz arquetípica, não existe a sombra arquetípica. Ó, que engraçado, vocês estão falando, né? E da outra vez também foi muito isso na vibração. Eu tô aqui, vocês não estão falando nada. Também. Não tá falando nada demais assim. Sentindo também. Tá sentindo também? Sim, sim. E a outra vez foi assim também. Tô sentindo também. E a visualização, né? Vocês que fizeram chegar aí com a ajuda de vocês, né? Gratidão. Não, é um trabalho em conjunto. Mas é muita energia mesmo e tem muito conteúdo pra vocês. Esse é só o começo. Hoje eles vão dar aula aqui, eu vou deixar eles falando. Não é nem a ponta do iceberg. Aqui a gente tá olhando só um pedacinho dele que descolou na água aqui, porque a gente vai navegar por esse mar arquetípico aí. Então o arquétipo, ele nasce dessa definição grega, né, de princípio vital, ou um princípio que dá vida para as coisas. Que legal. E esses arquétipos, ou esses princípios, eles vão se consolidando com o passar das gerações e das gerações, criando um corpo mental, um corpo psíquico, um corpo eletromagnético e morfogenético, que vai se acoplar no que Jung, lá em 1930 a 33, ele cria o conceito do inconsciente coletivo. Então vamos imaginar, preste atenção nessa definição de arquétipo para que a gente tenha clareza de onde a gente quer chegar e onde nós estamos entrando. Imagine que o inconsciente coletivo é um grande banco de dados. Está disponível. Isso, está disponível para todos. E os arquétipos são como pequenos bytes de informação que, se ativados, despertam características ou formas de viver ou formas de vida, arqués, né? E que você pode ativar aquele arquivo no teu sistema mental e morfogenético que manifesta e cria a tua vida, e pode desativá-lo também. E alguns desses arquétipos, eles são inconscientemente herdados. Ou seja, o arquétipo, por exemplo, da mãe. Vamos de novo lá para a mitologia. Todos, né, todos os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo. Do inconsciente coletivo. Está tudo lá nesse banco de dados gigantesco. Né? E remetendo de novo lá para a Grécia Antiga, vamos falar do mito, por exemplo, de Deméter e Perséfanes. Né? Deméter era irmã de Zeus e tinha uma filha chamada Perséfone. Perséfone não queria se casar com ninguém, e Deméter estava andando pela terra, procurando um marido ideal para sua filha. Esse nome é lindo, né? Perséfone. Aí Perséfone, então, Zeus, em um momento de distração... Zeus, que era um pouco safadinho, né? Bastante. Ótimo você ter tocado nisso. Zeus era um grande... Aliás, Dionísio, eu sou basicamente, né? Sim. Eu tenho o arquétipo Dionísio, né? Porque o meu Dionísio é um sobrenome. A sobrancelha. E eu fazia... Eu nem consigo mexer a sobrancelha, que eu tô com tantos botox. Não mexe nada. E a gente vai falar, inclusive, de arquétipos. De Baco, né? Arquétipos de deuses, de rainhas. Eu carreguei muito o arquétipo de Baco. Eu vivia na noitada, na Esbórnia. I know that. Mas a gente depois falar disso. Vivia na Esbórnia. Então, inclusive, o festival ao deus Baco, conhecido como Bacanal, era um rito religioso. Ah, é? Sim. Depois eu te conto mais a respeito disso, mas o Bacanal ele era um rito religioso. Religioso. Não tinha nada a ver com o sexo, com a carne, com a algazarra. Né? Por quê? Isso aí não sabia, não. Se celebrava o vinho no Bacanal, não se celebrava o sexo no Bacanal, se celebrava o vinho.
que era o próprio deus Baco materializado na Terra. Sim. As pessoas se embriagavam demais, possuídas pelo arquétipo de Baco. E acabavam... Cachaça entra, a verdade sai. Não é assim que se diz no interior? Era mais ou menos assim que funcionava. Mas ele era um ritual religioso. Ele não tinha nada com essa questão que a gente hoje tinha a ver com fartura. Com fartura, com celebração, com a colheita da uva, com o vinho. Era sobre isso. Verdade. Acho o ritual do bacanal. De Baco, o André entende bem. Sim. Religiosamente. Sim. Bom, então voltando para essa questão de Perséfones e Deméter, Zeus rouba, ele sequestra Perséfones e dá em troca a Hades, o deus do submundo, do Tártaro, filho de Zeus com Hera. Né? Então, Hades, o deus Hades, ele controla o submundo, ou o inferno, vamos chamar assim, para os gregos. E quando Deméter vai buscar a filha, ela não a encontra e fica sabendo que Zeus, o seu irmão, tinha sequestrado e a enviado para o submundo. Então Perséfones fica extremamente desgostosa com isso, né? E começa a vagar pelo mundo, em tristeza, uma tristeza profunda. Só que Deméter é a deusa da agricultura. E a sua tristeza causou o quê no mundo de Zeus? A miséria, a seca, a fome e a morte, porque ela parou de cultivar ou dar prosperidade, frutos para a humanidade. Ela não se reconhecia mais como deusa. Ela não se reconhecia mais como a deusa da agricultura. Ela ficou desolada com o que o irmão fez. Olha que história interessante. Então Zeus, percebendo que os homens estavam morrendo, as colheitas estavam secando, que nada acontecia e que o mundo iria acabar, ele então resolve ir até o submundo e faz um acordo com Perséfones. Ele deixaria que Perséfones vivesse 6 meses do ano com a mãe, Deméter, na Terra, e 6 meses ela teria que voltar para o submundo. Ela comeu uma semente de romã, e a semente de romã, na cultura grega, é como você sela um pacto eterno. Uma vez que você come a semente de romã, você tem um pacto eterno. Né? E ela já tinha comido uma semente da romã das mãos de Hades, Perséfones. Então, ela cria esse vínculo e ela não pode ficar aqui sempre. É feito esse acordo, e é assim que é criado o mito das estações do ano no planeta Terra. Então, os 6 meses que ela está aqui, Deméter, a deusa da agricultura, nos provê fartura. É a época das colheitas, o mundo se alegra com as folhas, com as flores, com o sol, com o calor, primavera e verão. E quando Perséfones é obrigada a voltar para o submundo, nós temos a tristeza, o outono e o inverno. Assim nasceu essas 4 estações. Assim que se nasce, esse mito. E por que eu estou falando de Deméter e Perséfones em uma live de arquétipo, um podcast de arquétipo? Porque Deméter representa o arquétipo da mãe que sofre a perda do filho. Toda mulher, quando ela pensa em ser mãe, ela vai trazer uma carga emotiva e uma lista de características do que é ser mãe. Que já vem da mãe, da avó, da bisavó, da tataravó, da ancestralidade do início de toda a civilização. Então, é um dos arquétipos mais fortes que a gente conhece e é o mais comum, o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, o arquétipo do filho. Então, todas as vezes que você se coloca... A mãe que é a Gaia, né? Que isso. Toda vez que você se colocar dentro de uma perspectiva de assumir uma personalidade, né? Ouso até chamar de um holograma ou um programa mental, você está vivendo um arquétipo. E nós vivemos arquétipos 24 horas por dia. Inclusive, construímos modelos multiarquetípicos o tempo inteiro na nossa realidade. Por que eu digo multiarquetípicos? O Flávio, por exemplo, com a esposa dele, ele vivia um arquétipo. No trabalho, ele vive um outro arquétipo. Na família, ele vive um outro arquétipo. Aqui no podcast, ele vive um outro arquétipo. Um terapeuta, outro. Então, nós flutuamos entre os arquétipos de uma maneira muito inconsciente. E aqui, esse estudo, o propósito disso daqui é dizer, nós podemos fazer isso conscientemente. Intencionalmente. E nos aproveitar dos arquétipos para criar mais. Não é, aliás, tudo... Desculpa, amor, você quer perguntar? Não. Tudo que a gente fizer de forma intencional, tudo que a gente... O maior trabalho que a gente tem para fazer nessa realidade, meus amores, é se conhecer.
a gente tá olhando muito pra fora. A gente se desconecta dos nossos corpos, a gente olha pra fora e dessa forma a gente acaba criando desconexão com o nosso coração. Se a gente não tem congruência com o nosso coração, a gente não tem congruência com a fonte. Quem é a fonte? O Criador de tudo que é, Deus. É esse espaço, é o teu coração. Só que Deus vive dentro de você. Para isso você precisa fazer o quê? Se conectar com você. Se você não se conecta com você, você não está se conectando com quem, lindo ser? Com Deus. Então, em todos os lugares, realidades, dimensões e corpos, onde você não está escolhendo se conectar com você, você pode agora destruir, descriar, retratar, revogar, dissipar, anular, desde o ponto de origem, sim? Sim. Escolha se conectar com você todos os dias. Escolha estar presente. Quando você perceber a falta de presença no seu ser, Lelê, não tenho tempo para meditar. Tá tudo bem. Você pode, de repente, o André fala uma coisa bem interessante, que é você se chamar para presença. Um exemplo, Wellington. Lelê, presente. Lelê, presença. Lelê, presença. Todas as vezes que eu tô percebendo que eu tô esquecendo muito as coisas, que eu tô panguando, desculpa, né? Essa palavra que a gente fala, panguando no trânsito, eu começo, Lelê, presença, presença, presença. É você se chamar para estado de presença mesmo. Isso. Você pode se chamar para presença. É um exercício sensacional que é feito pelo. Nós vimos esse exercício num livro budista, né, de um monge que passou. Eu achei simples, porém eu comecei a fazer e deu muito resultado. Então, usa aí também. E outro exercício bem simples para vocês de presença, para chamar vocês para presença, que é o espaço de criação, respira pela boca. Simples assim. Sensacional. Respira pela boca. Quando você respira pela boca, você é obrigado a estar em você o porque tempo não é natural. Inteiro. Não porque é um ele processo... Isso, autômato. Ele não é autômato. A nossa respiração autômata nos tira da presença. Porque o natural é você... Isso. Inspira. Inspira e expira pelo seu nariz. Sem Agora, pensar. percebeu que você está desaterrado, desconectado, o pensamento está ou no passado ou no futuro, Você sai do automático. você volta para si respirando pela boca. Você é obrigado. É um pouco parecido isso. com o exercício de você falar, cruza o braço aí. Isso. Você cruzou o braço. Agora cruza ao contrário. Não cruza. Não é desconfortável? Sim. Não. Não? Pra você é normal? Pra mim não é que eu sou autista, brincadeira. Mas você sai agora do... todo mundo tá usando também. Não tô dizendo que isso não existe, tá? Mas eu tô dizendo que ser polêmico aqui agora. As pessoas estão usando, né, esse ponto de vista de autismo para validar, às vezes, as incapacidades delas, né? Eu não tô dizendo que isso não existe, tá? E sim, quem tá falando isso sou eu, não é o Flávio. Eu tô dizendo que a gente precisa olhar mais para essas questões. Será que você é autista ou será que você não tem atenção? Será que você realmente tá nesse lugar? Não, mas eu também acho. A gente tá percebendo, a gente tá indo muito pra esse lugar. Quantas pessoas vem uma tendência, né? Eu acho que super favorece, mas assim, agora, eu tenho TDAH. Todo mundo tem TDAH. Agora todo mundo tem. Todo mundo é virginiano. Todo mundo é de Ares. Eu acho todo que mundo é autista. Mas o mais vilipendiado é o pobre coitado do Marte retrógrado. Meu Deus do céu. Tudo ele leva a culpa, verdade. coitado. Mas o ariano também, hein? É Porque eu sou de Ares, então você sabe, né? Nossa, Aí eu sou virginiano, então sou eu tenho que pegar, sabe como é que é, né? Eu já fico assim. Pobre coitado leva a culpa. A gente só entrevistava capricorniano aqui, né? A Borel. Borel só pegava capricorniano, era uma coisa doida aqui. Eita, Borel, hein? Então são esses lugares que a gente se pega pra que a gente não escolha ser mais, né? Então presta atenção nas historinhas que você tá contando pra você e que não tá te deixando ir além. Isso é muito importante, né? Que você falou de... Falamos junto, pega no verde! É meu. Zona Leste somos nós. Eu sou de Ossa. Pega no verde, é ótimo. Do outro lado. Pega no verde, é ótimo. Mas você... Essa que você fala também é uma coisa que nada é fixo... que se fala assim, nada é... Tudo é mutável. Nunca ter nada como verdadeiro. Ponto de vista né? fixo. Sem Vital pontos de real. vistas fixos. Porque se a gente tem pontos de vistas fixos sobre alguma coisa, gente, nada mais é possível. É muito importante que a gente tenha pontos de vistas, claro, todo mundo tem ponto de vista, mas não fixo. Fixo, né? Por exemplo, nossa, eu não posso tomar energético, como ele me serviu energético? aqui, depois das 8, porque eu não vou dormir. Pode ser que não, mas ali tem uma melatonina, tem coisas naturais ali que eu posso tomar e que vai me induzir ao sono, né? Então, assim, se eu tiver pontos de vistas fixos sobre qualquer coisa, eu não consigo ser mais. Não aprendo, não conheço, não experimento, não faço nada. Pontos de vistas fixos, né? Não muito julgo importante também, a gente, isso, zerar o nosso julgamento, zerar a nossa reclamação e não ter ponto de vista fixo. Quando a gente tem ponto de vista fixo, a gente fica engessado. E pessoas engessadas não podem ser mais. Exato. Não tem como. Sim. Tem como. Essa coisa do julgamento foi muito forte, porque eu tinha um julgamento que eu descobri recente, estava lá em Recife ontem. E aí tava lá e fiz com a terapeuta Débora Jacobs, excelente também.
ela percebeu que tinha algumas coisas, eu também tava falando com ela, como ela veio aqui, ela falou, vou fazer pra você uma terapia rápida pra você ver. Ah, você fez terapia com outro terapeuta. Tá, entendi. Ela fez aqui online, já traição. Olha lá. Entendi. Olha o arquétipo do Brutus aqui, ó. Do Brutus. Ativando o Brutus. Até tu, Brutus. Entendi. Aí ela falou muito essa questão, porque ela usou lá aquela coisa ela vai me bater. É a coisa da constelação. E aí ela me pegou nos negócios ali meio complicado mesmo. E quando foi ver, eu realmente julgava a hereditariedade da minha família, da família da minha mãe. Né? Porque são lá de Garanhuns, isso aqui. E por acaso a empresa que eu fui visitar era de Garanhuns, nasceu lá, né? Tem 100 e poucos anos, que é a Ferreira Costa. Sim. E aí eu tinha um julgamento, assim, quando eles vieram, não sei o quê, uma doideira, mais de não sei quantos filhos. Eu já percebi, você tem alguns julgamentos regionais. Então... Tem não, está. É. Porque tudo aquilo que a gente tem é da gente pra sempre, né, gente? Então quando a gente fala está, é passageiro, é transitório. E eu fiz uma libertação lá depois. Eu peguei e tava na praia, onde tem mais tubarão. Tubarãozada legal lá, Borel. Perigosíssimo. Você tá na areia, eles te pegam. Fogo ali. Já se ser comigo, eles viram moqueca. Corta ali já. Cação, ó. Aí eu fiz uma libertação assim e falei, não posso ter isso, né? Tem que honrar e também me colocar no meu lugar também. Também não sou o salvador da família também. Não tem que ser o salvador. E eu tinha essa coisa de ser o salvador. O que é legal é sobre poder, porque aí a gente também já volta para um arquétipo de forma e estrutura. Né? Eu não posso ter isso. E a gente tem que prestar muita atenção na nossa fala, porque a fala sempre traz a verdade do que é. É verdade. Sempre. Não é isso que eu quis dizer. Claro que foi. Você falou? Claro que foi. Você falou, então o que é? Claro que era. Sabe essa postura? Então, desculpa. É muito importante. Eu não posso ter isso. Você pode ter isso. Você só escolhe não ter. Escolha é muito mais expansivo. É a forma de ver. É só escolher. Eu não escolho ter isso. Não é que eu não posso ter. Claro que eu posso ser racista, xenofóbico, enfim, 1000 questões. Eu não escolho ser. Escolha é muito mais expansiva, porque você é dono de você e você não escolhe tal coisa. É só escolha. E de repente amanhã você pode escolher de novo e não se julgar por isso. E depois você escolhe outra coisa, percebe? Aí a gente volta pro não engessamento, pro não ponto de vista fixo. Escolhas são sempre mais expansivas. E é a ponta criativa da mudança. Escolha. Sabe essa postura que você trouxe, Flávio, interessante, dessa liberação que você fez sobre ser o salvador, eu não preciso ser o salvador. Eu me senti muito mais leve. Você estava... E eu não sabia que eu tava querendo ser o salvador, então, assim, da família. Esse salvador da família, ele é um arquétipo. O salvador, eu vi isso aí. E ele é o salvador do anjo salvador. Existe um arquétipo chamado anjo salvador. São os 3 piores arquétipos, né? Isso, que é um dos 3 piores arquétipos. Os 3 piores. Obrigado, Lelê. Acabou de... Não, mas quando a gente fala um dos 3 piores, ele é um dos mais... que mais nos impedem de prosperar. O arquétipo do anjo salvador é o que mais nos impede. Por quê? Porque ele nos leva para 2 espaços extremamente limitadores de prosperidade, que é o de culpa e de vergonha. Você se sente culpado pela história dos seus ancestrais. Perfeito. E tem vergonha da história dos seus ancestrais. A partir desse espaço você diz, eu sou obrigado a salvar todo mundo. E abre tuas asas para salvar toda a sua ancestralidade. E não é por você. Putz, não cara, é agora pra caiu uma você, ficha muito... por você. Isso, a não gente é pra faz você, é por você. pelo A outro. gente faz pelo outro. Caiu uma ficha muito forte, porque eu fui recentemente também tomar ayahuasca, né? E veio esse anjo mesmo. O anjo salvador. E ele falou, você aguenta? Aguento. Aí ele, soltou uma energia muito cabulosa assim, e abriu a asa. Só que quando ele falou comigo, ele falou, qual que é o nome? Qual é o seu nome? Azuzel. Daí eu falei, Azuzel, depois fui ver o nome Azuzel, não é um anjo, tipo... Anjo. Gente, a gente tá falando de um lugar, de um espaço de consciência expandida, tá? Ela tá indo pra um Porque outro... senão a pessoa vai falar, o quê? O cara tá falando de anjo. Não tô acreditando não, que o anjo falou com ele, não. É um espaço de consciência expandida, pelo amor de Deus, tá? Mas foi muito forte. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, todo lugar que eu vou sempre... Sim. Tô dirigindo com vocês aqui, as pessoas já acreditam, não sou nem eu que acredito, já é uma força que eu sei, eu canalizo isso. Falo assim, vou achar uma vaga. Isso desde sempre. E aí, isso foi ganhando força na minha família. Minha filha, né, na época a Sara era noiva, namorada, ia também, você sempre acha vaga. E não sou nem mais eu que acredito.
Eram as pessoas que acreditam. E realmente acha vaga sempre. Pode estar lotado, o Shopping Eldorado, onde for, acha vaga. Também tem um pouco de arquétipo. Então, Flávio, não necessariamente a ver com arquétipo. Isso tem a ver com um outro mecanismo mental, onde a gente manipula as possibilidades. A nossa mente, ela é uma antena. Ela vibra e ela recebe vibração o tempo inteiro. Quando nós acreditamos veementemente uma em verdade algo, absoluta. uma verdade absoluta para nós, a gente energeticamente demanda ao universo que ele manifeste. E eu aquilo. fazia assim, vou achar uma Isso. vaga, pá. E acontece, esses dias, por Também exemplo... tem o polo eletromagnético da mão que você libera. Tem, assim. Isso você não quebra. é só pra vaga, né? Pra Pra tudo. tudo. Só pra tudo. Então, dá Só pra que usar vocês pra não estão tudo. entendendo, vocês estão usando só pra vaga. Eu queria Exato. pôr os números da Mega Sena, mas eu tô ali, ó. Não, Tô então, ali. mas é pra isso que eu pensei também, assim, dá pra você usar pra tudo, inclusive, só que o que eu percebi nas entrevistas com empreendedores, sempre, todos eles têm uma coisa que é absoluta, é a crença absoluta. Sim. Não é um negócio assim, eu acho que eu vou conseguir. Não. Não existe Não o pode eu ter acho. dúvida. Não existe eu Não acho. existe dúvida. É uma coisa assim, é absoluto. Eu Sim. já consegui. Eu só Sim. não peguei ainda, mas eu Sim. já consegui. Sim. Porque aquilo já está disponível, assim como os arquétipos. Já está registrado Mas como no conseguir arquivo do essa. universo. Igual a crença do estacionamento, né? Da Sim, vaga. sim. É uma coisa que eu sei que vai acontecer. Como a gente chegar nesse nível para as outras coisas também? Mas só pra terminar aqui, que é interessante que você tava falando do arquétipo, que o André falou com o arquétipo que você não deve usar, né? Tem 3 arquétipos que a gente nunca deve usar. Que é o arquétipo do anjo salvador, o arquétipo da vítima e o arquétipo do vilão. São 3 arquétipos que, se você usar, tende a dar bastante ruim na sua vida, porque são arquétipos que vão impregnar em você. Então você tende a voltar pra ele muitas Ainda vezes. bem que do sedutor não, né? Não, o sedutor pode usar. Mas o amante, né? O amante, ele tende a não ficar milionário. Se Então tiver só nesse arquétipo. cancela Que é o arquétipo do Dom Juan. Ele tá sempre conquistando. e sempre Ele não perdendo. quer dinheiro, ele quer sempre conquistar. perde, né? Sim. Ele quer conquistar, ele quer conquistar. Não O é prazer dinheiro dele é a que ele quer. conquista, não é o ter. É o conquistar, é diferente. E quando você usa um arquétipo, você pega a luz, sombra e um arcabouço de tudo daquele arquétipo, né? Que a gente chama de BMM, biomimetização da mimetização das dores, caminhos e realidade de outras pessoas e de outros arquétipos também. Então, Você por pega exemplo, tudo junto. Tudo. Vem tudo. Não é só, tô pegando só a sedução. Não, bebê. Só se você entender de fato sobre isso. Se a pessoa estudar sobre arquétipo e quiser usar aquela energia a favor dela em algum momento e souber desativar aquele arquétipo, Não ficar com ela ligada a 100%. ativar outro, mas a grande maioria das pessoas não sabem que estão utilizando o arquétipo, a frequência deles. É onde elas mimetizam outras coisas. As dores, caminhos e realidades de outras pessoas. O arquétipo não sei se pode ser do sedutor, mas, por exemplo, o meu nome Dionísio eu usava muito do Baco. Sim. Porque eu coloco até Flávio Underline Baco no Hotmail. Sim. Aí eu falei, cara, isso aí atrai, né? Porque eu sinto aquela coisa do Baco O e tal. nome é um arquétipo, né? E aí você tem aquela coisa de ser sedutor e tal, e acaba sendo uma verdade e acaba incorporando, né? Sim. Eu, na minha adolescência, por exemplo, eu sempre fui muito ligado à mitologia. Né? Eu gosto também, Eu sim. gosto muito dos sistemas mitológicos. E durante muitos anos, logo que eu cheguei em São Paulo, estou falando de 99, 2000, eu me associei muito à imagem do deus Zéfiro. Né? Zéfiro é aquele que sopra, né? O vento, ele é o próprio vento. Então a minha vida naquela época, ela literalmente se dissipava na minha frente. Não é que ela fluía. Não é que ela fluía, Ela se dissipava. Então nada se concretizava. Tudo chegava, o dinheiro chegava e sumia. Mas você usou de forma inconsciente, né? Inconsciente, claro. Os relacionamentos chegavam e sumiam. Tudo desaparecia como um sopro de vento. Por quê? Inconscientemente eu tinha trazido a característica do próprio vento, da brisa, empurrando para longe as possibilidades. Porque é isso que Zéfiro faz. Né? Então nós vivemos muitas vezes ativando arquétipos no nosso campo mental e no nosso campo morfogenético, e nos damos muito mal com isso. Por quê? Porque não temos clareza. Então quando você faz a pergunta, tá, mas como que a pessoa chega num ponto de consciência de saber que algo vai acontecer, que ela já sabe aquilo? Uma coisa tão verdadeira e absoluta, né? Lembre-se que um hábito, aí a gente vai até falar de bioquímica cerebral, o hábito ele é construído através de repetição de sinapse neural. Treino. Tá? Eu tenho ali... Vou fazer muitas vezes. Fazer falam de repetir. 21 dias, 33 dias. Não é por causa dos dias, é por causa da repetição. Da repetição. Repetir. Toda repetição dentro do nosso cérebro
Vamos pensar que o neurônio tá aqui e o outro tá aqui. A sinapse ele fica pulando o impulso de um para outro. Nesse pular, nessas repetidas jumps, né, que eles chamam desses jumps neurais, cria-se uma ponte bioquímica que é chamada de Harpur. E um Harpur cria um hábito. Então, como que eu posso, por exemplo, acreditar de que eu não preciso me preocupar em sair de casa porque eu vou encontrar a vaga? Porque você já repetiu isso tantas vezes que o teu cérebro já tem aquilo como um Harpur. E uma vez que é um Harpur, ele manifesta, ele magnetiza. Por que nós, muitas vezes, não criamos prosperidade na nossa vida? Tá caindo umas fichas aqui. Porque nós acreditamos na escassez. Nós, de verdade, não acreditamos na abundância. Nós olhamos o tempo inteiro para o que falta, não para o que já temos e já conquistamos. Porque num olhar quântico, assim, a física quântica fala o quê? Qual que é a função do colapso de onda? Tudo aquilo que você foca cresce, né? Exponencializa. Quando a gente fala de dinheiro, tá, mas por que eu não tô criando dinheiro? Porque você tá olhando pra falta que ele tá fazendo. Você não tá imaginando ele chegando na sua vida. Gente, já foi dito várias vezes. Foque mais no seu sonho do que na sua realidade. Sonhe mais. Sonhe mais. Quando eu falo é sonhar mesmo. Sabe quando você era adolescente, que você sonhava, que estava numa banda de rock, e aí estava cantando, e aí você até chorava, sentia aquela emoção, de todo mundo batendo palma pra você. Você já deve ter tido algum sonho desse daí. Sonho que eu falo acordado, né? É esse lugar. É sonhe mais com o que você quer. É esse o lugar. É esse o lugar. Mas a grande maioria das vezes a gente tá focando no que não tem. Ai, tem 5 mil reais, nossa, falta mais 2. Ai, eu não tô conseguindo, preciso trocar esse carro. Você tá focando em tudo que você não quer. A gente é básico. Tudo aquilo que você foca, cresce, exponencializa. Ponto. E isso é provado pela física quântica. Sim. Tem comprovação. Sim. O experimento de 1805, né? O experimento da dupla fenda já tem mais de 200 anos. E como que a pessoa consegue canalizar esses arquétipos? Vamos lá. Como que ela canaliza ou ativa? Vamos falar primeiro sobre os 12 arquétipos, né? Vou falar sobre o conceito por uma ordem. Né? O conceito junguiano qual é? Ele catalogou 12 arquétipos. Eu trouxe aqui uma listinha pra você pra falar sobre os arquétipos e as empresas que usam arquétipo, talvez você nem saiba. Que é por exemplo, a Ferrari tem um arquétipo. Tem. Todas elas têm. Cavalinho. Todas elas usam um animal, né? Sim. A grande maioria. A grande Jaguar. maioria. Até falar só de falar desses carros já dá vontade de ter. Então, quem não quer uma panterinha, né? Então vamos lá, os 12 arquétipos. A gente pode falar primeiro do inocente. Aliás, vou falar dos 12, depois a gente fala sobre o que eles significam, qual empresa que usa. Inocente, o sábio, o herói, o explorador, o mago, o homem comum, o arquétipo do amante. Olhou pra mim e já ficou aquela coisa. O bobo, o cuidador, o criador, o governante e o rebelde. Agora vamos fazer ligações com as empresas e quais são as empresas que usam conscientemente os arquétipos e talvez você nem saiba. Fica aqui comigo. Vem aqui nessa lente, ó. Fica aqui comigo. A chamada aí, Borel. Já dá pra fazer um merchan. Coca-Cola, arquétipo do inocente. Destape a felicidade. Se você tomar uma Coca-Cola, você vai ser feliz, porque está um dia de muito calor. Olha a felicidade que traz uma Coca-Cola. Mas tem uma inocência, agora eles colocam pessoas negras, tem um menininho negro tem sempre olhando pra você tem com um olhar ursinho, de amor. Tem um ursinho te fazendo carinho. Tem inocência. Por que eles trouxeram esse arquétipo da inocência na Coca-Cola? Porque a gente sabe que... É polêmico também o que eu vou falar aqui, gente. Ela não é. Mas a gente sabe que a Coca-Cola antes, né, tinha até produtos químicos ali que a gente não... Ela foi criada como remédio, né? Mas tinha coisas ali que eram bem... Xarope. Bem desafiadores ali da gente colocar pra dentro do nosso corpo, né? Então eles fizeram um trabalho bem profundo, né, com pessoas que entendem de arquétipo, pra mudar a imagem. Como que você muda a imagem de uma coisa que é muito pesada pra uma coisa maravilhosa? Com inocência, com um arquétipo de inocência. Muito interessante, né? Sábio. Vamos ver se sabe um arquétipo, uma empresa, uma marca que usa o arquétipo do sábio. TED Talks. TED Talks. Verdade. Sempre você vai ler, você vai aprender. Do aqui sedutor você vai eu já ter tô tudo. pensando. Aqui você vai conseguir conquistar, né, muita inteligência e tudo mais. TED Talks. O herói, Nike. Nike. Just do it. Vai, Simplesmente faça, se movimenta, vai, faça. Se joga. Você é capaz, você vai consegue. Você vai conseguir alcançar, você vai conseguir atravessar aquela montanha, você vai conseguir nadar em tal lugar. Subir o herói. Um ponto mais alto. Exatamente. O explorador.
Jeep. O explorador não quer ficar milionário. Já ele só quer explorar. Ele só quer explorar. Explorar. Ele não tá interessado em dinheiro, ele quer explorar. Conhecer o mundo inteiro, explorar, viver tomando água dentro de uma barraca. Ele quer explorar o mundo inteiro. O mago entra no espaço de desejos. Red Bull te dá asas. Uma coisa mais... E sempre tem mesmo um mago lá no desenho, né? Na animação. O desenho é o maguinho, né? Isso. O homem comum. O homem comum é o que mais conecta. Quem que é o homem comum? São pessoas que estão ali no... Quando você faz um story, por exemplo, né? No TikTok, no Instagram e tal, escovando o dente, penteando o cabelo, dia a dia. No barbeiro. Sou igual a você. As pessoas... Isso, o homem comum. Muito. As pessoas conectam muito com o homem comum. Porque é algo que todo mundo faz. É porque a pessoa, de repente, vê o Lelê lá, Lelê é artista, Lelê não sei o quê. Agora, você mostra o seu dia a dia, eu sou igual a você. Por isso que eu também mostro bastante meu dia a dia. Porque eu sei que isso conecta. Antes eu só ficava mostrando o terapeuta. Usando arquétipos, mostro eu comendo, mostro eu almoçando, mostro na academia, falo coisas triviais sobre série, porque eu sei que isso conecta. O bobo. Um arquétipo, empresas que usam o arquétipo do bobo. Pepsi e Burger King. Tem sempre uma coisa meio tonta até ali. Até pela cor, né? Sim, uma coisa meio dump, assim, né? É sempre engraçado, tem alguém que cai, tem coisas cômicas. Então aliás, eles fizeram uma campanha que se deram muito mal, depois inverteram, fizeram uma invertida dos carecas. Aí, uma doideira. Cuidador. Amazon. A Amazon é a maior empresa no mundo que pensa em tudo. Como que eu posso servir para você em tudo? Em todas as áreas. Eu vou servir pra você de uma forma que eu vou limpar o teu bumbum. Eu vou ter os melhores gadgets. Para que você possa utilizar a internet e fazer tudo, né, a partir da palma da tua mão. Eu vou fazer tudo pra você. É o cuidador. Eu cuido arquétipo de você. Da Amazon. Criador. Disney. Disney, sempre com um chapéu aqui, que vai tirar tudo aqui de dentro, né? Tá sempre criando, sempre inventando. Governante. IBM. Maior arquétipo deles. O rebelde. Rebelde é aquele que questiona padrões, né? Estabelecimentos pela sociedade e tudo mais. Esses são os arquétipos que a gente tem. O sedutor é o quê? Apple, talvez. Sedutor é Apple. Exatamente. Eu lembrei na maçãzinha. Sedutor Apple, que é a maçã, né? O arquétipo da maçã, na realidade, que eles usam também, que todo mundo se interessa. Tem um arquétipo também bem interessante, que é usado pela Starbucks, sereia. É um dos maiores arquétipos de magnetismo que existe no mundo, sereia. De desejo. O que é a sereia? Desejo, todo mundo quer, todo mundo fica louco por ela. Canto da sereia, hipnotizado. Todo mundo que vai na Starbucks tira foto. E isso é pensado, não é sem querer. E é louco mesmo, porque se for ver mesmo... Todo mundo tira foto. Vamos falar a verdade, Borel, não é tão gostoso assim. Né? Polêmico, estamos sendo polêmicos. Hoje já teve umas 3 polêmicas aqui, né? Estamos sendo polêmicos. Precisamos de uns 5 quilos de café de vocês para testar e tentar mudar o nosso paradigma. Estamos sendo polêmicos hoje, gente. A gente já foi umas Starbucks vai vir, né? Starbucks patrocina nós pra gente fazer um merchanzinho positivo. Mas os arquétipos, eles funcionam em absolutamente tudo. É interessante a gente olhar os arquétipos de 2 pontos de vista diferentes. Primeiro, essa abordagem junguiana, que ela é mais clássica, né, que ele vai catalogar aí 12 arquétipos principais, só que os arquétipos, eles são infinitos. São infinitos. Tudo é um arquétipo. Eu posso, por exemplo, agora falar pra você que existe o arquétipo do livro. E ele existe. Porque o livro é o quê? É algo endurecido, algo que precisa ser manipulado. Ele tem uma característica. Traz autoridade. Se tem característica, ele tem arquétipos dentro dele. Ou parâmetros arquetípicos dentro dele. Então, tudo vai funcionar através dos arquétipos. Aí eles vão se manifestar, eles estão no nosso dia a dia, aqui o tempo inteiro. Nós, por exemplo, agora estamos vivendo o arquétipo do quê? Dos podcasters. Nós estamos nesta posição. É como se nós vestíssemos um personagem... Né? E o arquétipo nada mais é do que um personagem, só que qual que é a pegada do arquétipo? Quando você veste o personagem, você traz a consciência do personagem para você, com seus aspectos interessantes, positivos, generativos, mas também os limitadores. Sim. E é aqui que o bicho pega. Muito interessante isso que o André trouxe, porque se eu usar o arquétipo do diamante, eu vou ficar milionário. Um exemplo, né? Vamos falar sobre arquétipos aqui, qual arquétipo é interessante para tal coisa. Não é bem por aí.
A ideia é, por exemplo, quando você usa um arquétipo, é como se você trouxesse a personalidade daquele arquétipo. Então você vai ter facilidade com a energia que ele carrega. Isso. Mas você vai ter que fazer um movimento. Sim. Eu vi muitas pessoas usarem arquétipo do diamante e não ter cocriação com nada. Eu já vi gente usando arquétipo do diamante 2 meses e cocriar 10 mil reais. Real. Sim. Mas não tem a ver também com a questão da pessoa se entregar e ativar de uma forma verdadeira? Resistência. A grande maioria das pessoas não saem do teto que elas escolheram inconscientemente porque elas têm muito resistência. Elas não estão em estado de permissão, vulnerabilidade para o que se requer. Elas têm pontos de vista fixos sobre como essa vida tem que ser, ou o que tem que ser feito. Elas não estão em vulnerabilidade. Se você não estiver em vulnerabilidade, na rua, estiver muito endurecido, e eu estiver te chamando, Flávio, o carro tá chegando. Flávio, tem um carro que vai passar. Flávio, percebe? Você não está em vulnerabilidade, você não está na presença. Então é muito importante estar em permissão. É a gente que bloqueia. Bloqueia é ótimo. Bloqueia. Corta, por favor. O meme. Corta, pelo amor de Deus. Tira isso do ar, tira isso do ar, pelo amor de Deus. Eu amo esse meme. É muito importante que nós estejamos em permissão, vulnerabilidade. E eu sei que a gente entendeu que a gente precisa se armar para ir pra vida. Eu preciso ser forte, eu preciso eu preciso vencer, eu preciso. Exatamente. O que é vencer, né, gente? A gente tem ponto de vista que vencer é sobre ter dinheiro. Será? Eu tenho uma pessoa que vai fazer atendimentos lá, né, já há muito tempo. E essa pessoa teve 2 ou 3 shoppings, acho que foi 3. Shopping? Shopping centers. Real. No caso. E viveu pra trabalhar. E é sobre o ponto de vista dessa pessoa. Eu tô tentando ter uma loja no shopping. Né? Sobre o ponto de vista dessa pessoa, né? Não é o meu ponto de vista. O ponto de vista dela é que ela não deu atenção devida pras filhas. Não é o meu ponto de vista. Reitero aqui, é o ponto de vista dessa pessoa. E hoje em dia tem uma certa desconexão, né? Entre elas, às vezes. E a primeira coisa que ela me disse quando ela chegou pra ser atendida foi: eu achei que a vida era sobre ganhar dinheiro. E não é. E eu já tenho quase 70 anos, né? Falta-me pouco tempo. O que eu faço? Então, será que é só sobre isso? Então a gente também precisa fazer perguntas, gente. Porque às vezes a gente não vive, não tem momentos gostosos com as nossas famílias. Porque a gente tá sempre atrás de alguma coisa. Sempre querendo algo. Que lugar é esse? A gente tá sempre atrás de alguma coisa. Que arquétipo será que entrou aqui agora? Vou dar uma vasculhada, gente. Que igreja que tu é, Miriam? Lembra? Igreja que tu é, Miriam. Mas tem essa questão de você aprender a... Eu tenho um pouco isso, aprender a soltar também, né? Sim. Não só ficar querendo, mas aprender a soltar aquela coisa, porque daí que ela consegue vir até você, né? E como você solta? Eu sei que eu sou entrevistado, mas... Agora mudou aqui. Me responde, como você solta? Não leve, né? Eu acho que não acreditando que tudo você tem que conseguir, tudo que tem que fazer. Você acha que, pelo menos eu, acho que eu tenho que fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho, e conseguir tudo sozinho, e conquistar, e não sei o quê. Só que, na verdade, olha, é muito mais do que você Salvador soltar. aí, solta esse anjo Salvador, que eu tenho que resolver tudo, que eu tenho que cuidar de tudo, que eu tenho que... Você não é o anjo da guarda de ninguém. É importante que todos vocês percebam. Vocês têm um anjo da guarda. Todos nós. Todos nós temos um anjo da guarda, mas você não é o anjo da guarda de ninguém. Verdade. Você é o co-criador da sua vida, né? Isso é arquetípico. Outra coisa que é arquetípico, o marido, o homem provedor. O provedor, claro. Eu percebo que tem um pouco desse lugar aí. Gente, a gente precisa destruir, descriar isso. A gente vive hoje em dia, sempre foi assim, né? Mas hoje em dia tá bem mais claro pra todo mundo. A gente vive uma realidade de contribuição. Então a gente tá casado, mas a gente contribui um com o outro. É contribuição, né? Assim, não sei nem se é esse lugar que você passa na sua família, mas é muito importante que seja dar e receber. Dar e receber. A gente contribui junto e a gente chega a lugares interessantes. Então juntos, isso é bem legal. Juntos. Você não, aliás, você não é obrigado a nada. Sim. Você escolhe. Sim. Porque isso fica mais leve, amado. Eu tenho que emagrecer? Não tenho que nada. Quem falou que eu tenho que ser magro? Um exemplo, né? Se eu tivesse gordo. Quem falou que eu tenho que... Gordo, né? Já tira aqui. Exatamente. Então, assim, quem falou que eu tenho que... aliás, tudo que tem que é pesadíssimo, gente. Escolhe o que seja leve pra você. E talvez isso que é o soltar, né? Como que a gente faz pra soltar? Vou te responder terapeuticamente. A gente foca no que a gente quer. Por exemplo, você tá criando 10 mil reais. Você escolhe isso pra tua vida. Focou no que você quer.
Foca com todo o seu coração, entre em espaço de gratidão como aquilo já tivesse acontecido na sua vida. Sabe quando você imagina que tem uma Ferrari? Gente, eu tô falando de uma maneira aqui figurativa, claro, é mais profundo que isso. Tô falando rapidamente, a gente não tem muito tempo pra ficar explicando, né? Sabe quando você escolhe ter uma Ferrari ali e você já tem certeza absoluta que ela está na garagem? Absoluta. Lembra? Viva mais nos seus sonhos do que na sua realidade. O que vai criar a tua vida é a frequência. O universo não entende palavras. Palavras são gostosas, criam movimentos interessantes, mas o que o universo entende é a sua vibração. Essa é a linguagem do universo, é a frequência. Então eu preciso ser para ter. Não vem de fora. Por isso que a gente sempre fala, terapeutas holísticos, tá tudo dentro, não tem nada fora. Sim. Você tem aqui dentro para cocriar aqui fora. Não tem como você cocriar aqui fora se você não tem aqui dentro. Você é uma pessoa que tá sempre se sentindo carente. As pessoas não prestam atenção em você, os amigos não gostam tanto de você, naturalmente todo mundo vai sumir. Você não tem essa vibração gostosa, magnética de atração. As pessoas não olham pra você e falam, cara, não é nem sobre beleza, mas cara, que cara magnético, porque isso não tá em você. Agora tem que ser verdadeiro, não é falso. Quando a gente de fato sente isso, todo mundo também sente do lado de fora. Todo mundo. É que nem quando a gente se sente gostoso, gostosa. E não tem a ver com beleza estética, tem a ver com beleza energética. Que a gente vê várias mulheres ou homens que, sei lá, estão acima de peso, ou não são tão bonitas assim, né? Esteticamente falando, mas né? E tem. Você olha e você fala, tô querendo, hein? Isso é energia, gente. Isso é energia. E tem gente que é linda esteticamente falando, mediante os padrões dessa realidade, e não conecta. Não conecta. Você olha e você fala, não conecta. O que é isso? Energia. Todo mundo sente frequência, todo mundo sente energia, só que a gente não fala sobre isso. Mas todo mundo sente. Sim. E a questão dos arquétipos da fortuna, quais são os principais? Uou! Principais arquétipos da fortuna. Como tá até escrito aqui, ó. Como aplicar eles, né? Até escrito aqui, ó. Os principais arquétipos da fortuna. Espera só um pouquinho. E essa pergunta que você trouxe é muito interessante, porque ela vai para um lugar de... A gente tá sempre... Todos nós, né, amores? A gente foca bastante em dinheiro, porque é o que todo mundo quer também, né? Só que se a gente baixar as nossas barreiras para perceber, às vezes tem outras coisas que a gente precisa mais de dinheiro. Por exemplo, como a gente falou dos arquétipos da fortuna, são sensacionais. Só que às vezes, eu coloco um arquétipo em você aí, se você fizer algum tipo de trabalho de mentoria comigo, que eu sou mestre arquetípico, depois me procura lá, entendeu? E aí, é claro, e aí se você fizer algum tipo de trabalho comigo, pode ser que de repente a gente coloca um arquétipo interessante para dinheiro para você, só que você precisa de outro arquétipo, por isso que a gente precisa conversar. Por quê? Porque às vezes você está extremamente procrastinador. Tem 3 livros que você está escrevendo e não consegue colocar no ar. Tem um curso, você não consegue terminar seu trabalho, você não consegue ir pra academia, você não consegue fazer sua dieta, você está procrastinando a sua vida. O que adianta a gente colocar um arquétipo maravilhoso de dinheiro, de funcionamento, se você não vai conseguir chegar, ou se chegar também você não vai conseguir lidar com aquilo. Percebe? Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Para isso você precisa ser sincero, para isso a gente precisa de uma mentoria, para isso a gente precisa conversar, para isso você precisa entender os pontos da sua vida. Mas vamos falar de arquétipos de dinheiro. Antes de falar de arquétipo da fortuna, eu quero falar para você de arquétipos para a gente ter mais magnetismo. Tá. Que eu acho que primeiro a gente magnetiza, né? Depois a gente pode falar de fortuna também. Cleópatra, eu sei, né, que a gente falou bastante aí, é muito dito aí o arquétipo da Cleópatra nas redes sociais. Ele é super interessante, esse sim. Eu nunca ouvi falar. Nossa, ele é o mais conhecido, eu acho. Eu acho. Mulherada adora. É o mais conhecido. Adora. Porque as pessoas têm muitos resultados. Só que o arquétipo da Cleópatra é um dos arquétipos que você pode acarretar acúmulos kármicos. Como assim? Bom, vamos lá. Tem a ver também com... Tem a ver com... Lembra quando você falou de arquétipo de deuses, de entidades, mitos, que a gente precisa olhar mais pra isso? Porque tem acúmulos kármicos aí. Porque ela fez um negócio meio... Não souber usar, mau uso indevido disso. O lado sombra dele. Então, antes da gente falar sobre essa questão dessas correntes kármicas que a gente pode ficar arrastando depois ao ativar o arquétipo, é importante e interessante entender que arquétipos eles não carregam sombras. Arquétipos podem despertar as sombras que já moram dentro de você. Ah, tá. As sombras não são do arquétipo. Tá tudo dentro. São suas. Isso. Ele é uma oportunidade incrível, né, eu acho. Ele provoca o despertar dessas sombras dentro de você. Por quê? Para que as suas sombras sejam trabalhadas, primeiro você precisa reconhecê-las.
A gente precisa reconhecer as nossas sombras para poder trabalhá-las e curá-las. E a gente só reconhece trazendo isso à superfície. Através da escuridão que você encontra a sua iluminação. Né? A iluminação. Então, quando você... É igual tatear na parede para acender a luz. Isso, para acender a luz. O que é a sombra, resumidamente? A sombra é o que que não está na luz da consciência. Sombra é tudo aquilo que não está na luz da consciência. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa irritada. Né? Estou uma pessoa irritada. Só que eu não acho que estou mais, porque eu medito todos os dias, eu ouço um monte de coisa, fico lendo livro, enfim. Vou pra academia, faço tudo nem fazer. Só que aí eu uso um arquétipo desse e fico extremamente irritado. Ué, mas é o arquétipo que me deixou irritado. O povo culpa o pobre coitado do arquétipo. Não. Aquilo ali já estava ali em você. Só que não estava na luz da consciência. Estava onde? Nas sombras. Tava oculto. Tava oculto. Aí ele veio para a superfície. Você vem para a superfície, é que ele se manifesta, que ele se mostra para você. Né? Então o arquétipo, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Entenda uma coisa, meus amores. Se você está escolhendo ativar arquétipos na sua vida com um propósito egóico, egoísta, ganancioso para criar dinheiro, não faça. Vai dar ruim para você. Escreve isso. Vai dar ruim para você. Porque você vai apenas trabalhar o lado sombra do arquétipo. É só a sombra que vai vir para você. Por quê? Porque o pensamento de egoísmo, o pensamento de ganância são frequências baixas, são frequências densas. Elas não são compatíveis com a prosperidade, com a abundância, com a fartura. Elas são o oposto disso. Então você está convidando o diabinho do arquétipo para o teu campo. Entendi. E não o deusinho do arquétipo. Por exemplo, no diamante, quando você fica mais duro. Você vai ficar duro. Direto. Então, olha o diamante. Bater. Olha que coisa bonito, interessante, o diamante. Onde que nasce o diamante? O que é o diamante? Carbono. É o coração de um pedaço de carvão, de carbono. Então, para você alcançar a prosperidade do diamante, primeiro você vai passar por muita escuridão de do carvão. Tempo, energia, calor, pressão e foco. Isso. Para ele virar o diamante. E depois lapidação ainda. E lapidação ainda. Trabalho, muito trabalho para você brilhar. Depois que você extraiu, você precisa de trabalho. Então, imagina, você está preparado? A pergunta que a gente sempre faz para as pessoas que querem, eu quero fazer um plano arquetípico com vocês. Né, André, eu quero que você desenhe para mim um plano arquetípico aí para o próximo ano. Tá, vamos primeiro perceber. Qual que é a tua real necessidade? Qual que é o ponto aqui que você acha ou acredita que o arquétipo vai ser uma contribuição na tua vida? É no relacionamento? É no dinheiro? É na família? É na saúde? Vamos olhar primeiro qual que é a área e qual arquétipo você está funcionando neste momento nessa área. Então vamos substituir esse sistema. Antes de substituir o sistema, é importante que a gente também entenda se o campo está preparado para receber aquele arquétipo. Que é o que o Lele falou. Você de repente ficar querendo fortuna, mas você não está nem... Mas você não está pronto para aquilo. Porque tem outras coisas a serem tratadas, né? Nem sobre estar pronto, sob o meu ponto de vista. É outras coisas para a gente tratar para chegar àquilo. Por exemplo, uma caixinha de fósforo não consegue, na grande maioria das vezes, ter 1000 palitos, né? Porque a caixinha é pequenininha. A gente precisa aumentar essa caixinha para que caibam 1000 palitos. É aumentar essa caixinha. E essa caixinha dá corpo, da energia. Isso. É igual você vai querer pegar um peso de 200 quilos, você não vai conseguir com o corpinho que tá hoje. Dá feijoada para um bebê, vai passar mal. Então, assim, a gente vai preparar isso. Comecei a imaginar um bebê comendo feijoada agora. Eu sei que o torresmo ele vai querer ficar chupando ali, com certeza, né? Então é esse lugar, assim, de preparar. Para isso a gente precisa entender quais são as suas debilidades, não o que você escolhe. Porque muitas das vezes o que você escolhe não são as suas debilidades. Quais estão as suas debilidades nesse momento? Tô procrastinador, tô sem energia física, né? Não tenho energia física para fazer as coisas. Beleza, tem 2 arquétipos incríveis aqui que dá muita energia. Bora aqui? Vamos colocar aqui o Falcão Peregrino. Falcão Peregrino já falando mesmo. Falcão Peregrino é um ótimo arquétipo para dar energia. Ele é o animal que mais rápido do mundo, né? Então ele tem um olho assim que... Inclusive tem uma nave, se eu não me engano, alguma coisa assim, que tem... Um caça. Um caça norte-americano. Que foi feito em cima, exatamente em cima do Falcão Peregrino. De tão sensacional que ele é. Né? É a forma. Nós usamos já esse arquétipo, a gente usou por 2 meses e foi incrível pra nossa vida. Principalmente nesse espaço de energia física. Sim. Porque a gente não é muito fã assim, de café, essas coisas e tudo mais, em alguns momentos. Então a gente usou e a gente sentiu essa energia física. Não tem como não sentir.
Você sente uma vitalidade, uma vontade de fazer tudo que é surreal, né? Então a E pessoa não às vezes tá com a energia baixa, ele é bom pra você. Entendeu? Então é bom a gente entender o que tá faltando ali pra depois a gente ir pra outras questões. Entendi. A gente primeiro precisa tapar buracos pra construir essa casa, né? Porque se não tiver um bom alicerce, essa casa vai cair. Sim. Como, por exemplo, eu usei o arquétipo do imperador de uma forma bem inocente há um tempo atrás. E pra mim foi um dos arquétipos mais fortes, assim, que... quando eu falo forte, gente, é de sentir fisicamente, no corpo, sabe? Ativei antes de dormir, achei sensacional, assisti um monte de vídeos, né? Eu já tinha feito um curso ou outro, mas nos meus cursos não tinha sido abordado esse arquétipo de uma maneira mais cirúrgica. E aí assisti vídeos. Fui e ativei antes de dormir. E quando eu ativo de verdade. Então eu vou passar pra vocês aqui alguns decretos que fazem toda a diferença Como na ativar ativação. eles. Isso. Tem toda a diferença na ativação. Tudo bem. Ativei o arquétipo. Não indico, tá, amores? Estou contando a minha experiência. Não ativem, né? Não indico que ative. E aí ativei o arquétipo. No outro dia eu já acordei completamente diferente. Real. E uma agilidade, uma vontade de fazer as coisas, até uma certa ansiedade. Assim. Você percebeu. Muito. Era nítido. Não era gracinha, era nítido. Então, tudo ficou mais intensificado. Por exemplo, eu sou um pouquinho escravo da assimetria, né? As coisas têm que estar simétricas pra mim. Nossa senhora, quando eu fiquei... Resumo, gente, eu fiquei com esse arquétipo 3 semanas, eu acho, 4. E foi uma das coisas mais desafiadoras da minha vida. Eu tive pesadelo todas as noites. E eram pesadelos extremamente diferentes, assim. Como se eu fosse um desenho de papel, como se fosse uma carta. Era muito doido. Porque o arquétipo do imperador é a carta do tarô. Né, do imperador, é isso que eu ativei. E sono zero, extremamente sem paciência, falta de conexão com as pessoas. Então, eu não me percebo assim, mas foi assim que veio pra mim, né? Então, se eu tivesse esperado mais 2, 3 semanas talvez, pra passar esse pedaço de sombra que eu tava tendo essa catarse ali, provavelmente viria o lado luz, né, dele, mas não dei conta. Meus atendimentos estavam ruins, estava tudo bem ruim, assim, eu não sentia conexão, né, para acessar meu coração, para acessar minha dignidade, bem mais. Porém, as pessoas queriam impérios com ele, porque ele é o imperador. Que ele atropela mesmo. Mas ele não tem muita docilidade, amorosidade para falar. É papá! E eu me senti assim. E ele falou assim, se você não desativar... Tchau. 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 Eu tava muito Falcão Peregrino. Muito focado. Tchau. Não quero. Foi bem assim desafiador. não dá. Desativa esse negócio. Aqui esse espaço. Então tem que ter uma responsabilidade também da conhecer, pessoa, né? Por e isso com que é quem importante. você aprende a lidar com Por isso. isso que é importante você consultar alguém. Para o arquétipo, por exemplo, do imperador, se você busca lá, você tem um concorrente. Vou falar com você que aí empresário, empreendedor. Você tem um concorrente direto seu e você quer trucidar o seu concorrente para ganhar market share. Quer fazer igual o Rei Kroc falou lá. Se eu estiver afogando, você coloca a mangueira na boca dele. Isso. O Rei Kroc falou isso. Esse é o intuito de você ativar o imperador, né? Porque o imperador ele tratora, ele passa por cima. O imperador nada segura o imperador. Ele é um conquistador. Ele conquista terras e impérios, subjugando as outras pessoas, independente da forma que tem que ser. Dele, né? Tá todo mundo Não embaixo é igual dele. o reino, né? Não, Isso. tá embaixo dele. É o imperador. Então, se você tem esse intuito, ele pode funcionar para você? Pode. Mas se você não tiver preparado, quem será trucidado será você. Ele te E o que é interessante, amores, é que a gente não precisa ter fé. Arquétipo, como a gente já falou, é a forma perfeita que está no inconsciente coletivo de todos. Você entra nessa então energia. não é fé, não é sobre isso que a gente não é tá falando sobre aqui. espiritualidade, Isso aqui é um outro rolê. É uma frequência. É uma frequência. É um modelo arquetípico do modelo perfeito de algo que já existe, que está no inconsciente coletivo há milhares de anos. O que é uma pedra? É algo duro. O que é um diamante? É algo que dá muito dinheiro, que pode dar muito dinheiro. Coelho, faz um monte de filho. Sabe? Tá no inconsciente coletivo de todo mundo. Sim. O herói, o vilão, o malvado, o amante. Todo mundo tem um modelo perfeito sobre isso. Você imagina alguma coisa já quando você fala o vilão? Sim, você já traz a ideia que é exatamente o conceito arquetípico. É a informação do arquétipo. Só que, sendo mais polêmico ainda, existe modelo arquetípico para um monte de coisa. Para mãe, existe modelo arquetípico para pessoa preta, né? Vamos ser sinceros, quando a gente fala sobre pessoas pretas, a gente tem um pensamento sobre isso, né? Eu sou um homem negro, mas eu posso falar que eu sei que é assim. Quando alguém roubou alguém, o que a gente já pensa? Foi um homem preto.
Difícil a gente pensar que foi uma pessoa loira, gente. Foi um E político. eu não tô falando sobre racismo aqui, É um tá? político, né? É um modelo arquetípico da situação. A gente já pensa nisso. É. Nossa, ele é lindo, ela. É linda, parece um anjo. Obrigado. Você não vai imaginar que... Você não vai imaginar que é uma mulher negra de cabelo enrolado, lindo ser. Você vai imaginar que é uma pessoa loira, olhos azuis. Percebe? Tem um modelo arquetípico pra tudo, né? E se você não tá em estado de presença, você entra nesse modelo arquetípico. E você vai replicando. Nós Que é o somos padrão que já vem replicadores. pra você. Isso! É igual falar que você pensar em Jesus, né? Já pensa que ele é olho claro, Isso. O branco, arquétipo foi sei criado, lá. a imagem um foi modelo criada. arquetípico O modelo do que arquetípico foi foi criado. criado para ser incutido Porque, na cabeça das teoricamente, pessoas. e pela prática, É totalmente também não ao teria contrário. como ele ser um cara branco. Jesus é Não. um homem negro, né? Agora, voltando pros arquétipos do magnetismo, Cleópatra. É, e o que tem do lado que esse é perigoso? Sombra da Cleópatra. Que Nossa você senhora. não ativa a Cleo, não. É, que vai dar o que, ruim. que a Cleópatra pode trazer Eu usei também. ou despertar dentro do nosso campo, né? Aí no nosso lado, entre aspas, sombra. A imparcialidade, a frieza, Só eu. só eu, o Mas tem o egoísmo. sedutor Isso, também. o egoísmo. Então, a parte de sedução seria a parte positiva, a parte luz da Cleópatra. Sedução, astúcia, inteligência, a capacidade de manipulação. Que Tudo já isso, começa- tudo isso vai entrar como uma Porque característica ela era positiva. uma estrategista. Estrategista, ali, né? estratégia, Extremamente. exatamente. Né? Então, Cleópatra, ela comandava literalmente o Império Romano pelas costas. É, por, Né? Ela por fazia detrás isso, do por detrás dos backstage bastidores, é ela que mandava no Império Romano. Ela Incrível, manipulava né? tudo aquilo. Não, se você for pensar, é incrível, né? Então, Sim. as Até- características até repito isso aqui, você positivas pensando numa desse história dessa, arquétipo é são impressionante. incríveis. Para criar o quê? Impérios. Para criar prosperidade, abundância e magnetização. Por quê? Todos os homens da alta cúpula romana desejavam Cleópatra. Todos eles. E você pega até olhando agora, se for pensar na questão de mídias sociais, a mulherada hoje, né? Que nem pega, amarra todo o cabelo pra trás. Sim, E aí fica com um rabinho. sim. Né? Não sei Cajal. É, aí a outra fica com a maquiagem toda não sei o quê. Sim. As bolsas, né? Sim. Exatamente. Que a gente viu Tem também. um documentário lindo da Cleópatra que conta a verdadeira história da Cleópatra. Tá na Netflix. Você coloca Cleópatra, que é feita por uma mulher preta. É maravilhoso. Maravilhoso. Já começa assim, com uma arqueóloga sendo entrevistada. Ela disse assim: bom, quando eu tava na escola, minha avó disse pra mim, quando eu cheguei em casa, nos primeiros dias de aula, e disse: não importa o que te digam, minha filha, Cleópatra é uma mulher negra. Começa assim. Sim. E é feito por uma mulher negra. Sensacional, porque é a ótica de, como se fosse, né, o olhar de Cleópatra sobre tudo que aconteceu. Completamente diferente de Tipo, tudo. como tô olhando de Do que fora. a gente aquela viu, situação. né, a demonização, Sim. nada daquilo. É um olhar bem interessante, indico, aliás, que vocês assistam esse documentário. Então, Cleópatra, arquétipo da deusa Atena. Não indico que homens usem esse arquétipo, homens heterossexuais. Porque tem bastante feminilização. Traz uma aqui. feminilidade. Isso, traz bastante, né? Bastante. Arquétipo da Afrodite é bem interessante também para mulheres que escolhem engravidar. Depois dá uma gulgada aí para ver bastante sobre isso, gente. Arquétipo da sereia. Arquétipo da sereia eu usei também durante 1 mês e meio, mais ou menos. Foi bem interessante. Mas também percebi bastante feminilidade, assim. Eu percebi, eu lutava um pouco contra isso, mas eu percebi que eu tava muito, assim, muito além. E eu falei, eita, nós, é o arquétipo. Não é quando você percebe que não é mais você Não, ali. porque você não consegue mudar. É como se você não tivesse escolha. É como se tivesse algo, né, uma luz sobre você que você tá percebendo que você não tá conseguindo muito mudar. Você fala, ué, mas tá além de mim. Eu quero fazer uma coisa, mas tô fazendo outra. Eu quero fazer... Tá presente percebendo, mas quando você vê, você tá fazendo outra. Carência. Traz muita carência, porque a sereia vive sozinha no fundo do mar, né? Verdade. Encantando pessoas. Acaba e não tal. tendo. Mas muito Encanta magnetismo. todos e não tem ninguém. Mas muito magnetismo, de uma maneira que você não tem noção. De você utilizar, entrar num lugar e todo mundo virar pra olhar pra você. De verdade. Eu me lembro que na semana que eu ativei... Já tenho isso, né? Aqueles, né? Eu já tenho isso. Mas eu lembro que na semana que eu ativei, a gente foi pra uma festa. Na hora que a gente entrou, as pessoas começaram a comentar, assim. Eu já lembrei na hora, né? Falei, tocar sereona aqui, tocar sereona aqui. Então foi muito legal. Arquétipo da maçã, Apple. Que é bem interessante também, que cria bastante desejo. Magnetismo. Tô falando agora de arquétipos de magnetismo. Animais de poder. Arquétipo da águia. É um ótimo arquétipo para poder, mas é muito interessante para quem tem um negócio. Se você não tem um negócio, porque fala muito disso, né? Para entender isso, gente,
Você tem que dar uma googada, assistir vídeos aí, ou então contratar a gente, porque senão a gente vai falar muito sobre esse assunto. Arquétipo da raposa é um arquétipo sensacional para quem trabalha com vendas. Astúcia. Porque tem astúcia, tem boa fala. Só que qual que é o lado negro? O lado negro, Aí desculpa. já é a parte O lado sombra disso. linda, né? A gente tá usando. Maravilhoso. É o que eu tô Já usando tem agora. quase 3 meses. Tá criando muito, assim, tipo... Quando eu falo criar, gente, você acessa esse lugar, né? Você acessa essa personalidade. Quem vai fazer é você. Mas você acessa isso, então é muito interessante. Arquétipos do pra leão. atrair... Vamos falar dele também, já. Arquétipos pra atrair mais dinheiro. Arquétipo da deusa Fortuna. É um arquétipo sensacional pra ter mais dinheiro. Arquétipo do rei Midas. Tudo que tu toca vira ouro. Sensacional, o André usou bastante também. Arquétipo do ouro. Arquétipo do Do diamante. ouro mesmo. Ouro. Barras de Ouro. ouro, moedas de ouro. A ideia é metal. você usar por pelo menos 21 dias e trocar. Mas tem uma forma de ativar e tem uma forma de desativar. Vamos falar aqui também. Arquétipo do diamante. Diamante Arquétipo... eu usei e saí, né? A gente até conversou sobre isso, porque eu já sou muito objetivo. Parece que não, né? Se Parece sentiu que não mais... sei. Mas tá no Eu seu tava celular muito ainda. objetivo. Tá no seu celular ainda. Tá. Então você não saiu. É, Tá aí ainda. Vou tirar. Ainda tá... Faz parte de você, porque você vê toda hora. sim, vejo direto. Você só não faz ativação. Mas é importante fazer ativação. Mas eu não. Por isso que eu voltei atrás, assim, porque eu já sou objetivo, eu tava muito objetivo. Quanto tempo você ficou com ele? Eu fiquei 4 dias. Mas Só? eu Então você nem conseguiu perceber muita coisa. Não, mas eu já percebi o muito mais duro, assim. Percebeu? Foi muito. Mas isso tem a ver com você. É. É um lugar seu que foi acessado. Se você conseguisse permanecer mais um tempo, provavelmente essas sombras ia baixar e ia vir um lado muito mais luz do diamante. Então eu preciso acessar ele e continuar, porque eu meio que fugi disso. Tá. Sabe? Uma coisa Mas meio aí é interessante você perceber quais são as suas debilidades agora. Pra ver se é o diamante. Entendi. Talvez seja outro. Se ele faz sentido ou não. Se faz sentido agora nesse momento. Talvez seja interessante usar outro por alguns dias, semanas, talvez meses, e aí pular pra outro e ir construindo seu império desse jeito. Mas também tem toda a questão lá que você falou, né, Lele? Até da questão relacionada aos paradigmas, né? Não sei se é esse o nome certo, para a relação com o dinheiro, né? Você foi fazendo várias perguntas lá. Crenças limitantes. Crenças limitantes, esses drives mentais, né? Para quem quer entender melhor. Mas e existem inúmeros, né, que a gente tem também. Inúmeros. Agora você queria saber do simbolismo, né? O arquétipo do leão, né? Do leão. Não é isso? Leão. Que a gente usa, tem o lado luz e o lado sombra aqui do arquétipo O do leão ele é um animal bem enigmático, né? Porque o leão ele traz muita autoridade, ele vai falar de autoridade, ele vai falar de força, ele vai falar de controle. Então, aí nós temos um gatilho interessante. Porque na nossa mente lógica vai falar de poder, mas na cabeça do animal o leão é controle. O leão controla a sua prole. Porque ele, na verdade, ele é mais aquela questão da postura do que exatamente pela força. Pegar um elefante... Exato, ele não é pela força. O elefante é muito mais forte que ele, só que o elefante talvez às vezes não saiba o que é. Você colocou por quê? E ele mata o elefante. O leão. Foi inconsciente porque você acha porque bonito? Eu tenho muito essa coisa. Conexão com o leão. Aqui, até mesmo na abertura, né, do Didcast tem o leão, né? Liberta. Não, eu entendi. Mas por que você colocou? Por quê? Eu acho que ele é forte. Ele Inconsciente é coletivo. Inconsciente coletivo. Percebe? Porque você tem uma definição do que o leão representa nessa realidade. Então, ou seja, você acessou o arquétipo. Mas talvez você não esteja usando ele na sua total potência. Vamos falar, por exemplo, do porque o leão é sensacional. O que é considerado o lado luz, por exemplo, desse arquétipo do leão? Estimula a coragem, a autoconfiança, vaidade, que é uma faca de 2 gumes, é um fio de navalha. Sim. A vaidade é um fio de navalha. O alto valor, o amor próprio, a autoestima, o poder pessoal, o instinto protetor, o controlador, que controla a prole e evita que o perigo seque ali o seu harém, digamos assim, né? Chega conexão. Ali na frente, dá o rugidão lá e espanta o mal. Conexão com família, é estrategista, é determinado, dá muita energia, aumenta na libido, porque o leão, tradicionalmente, um leão, ele tem, mais ou menos, na natureza, 39 leoas. Na sua prole, tá? Já foi um leãozinho. O leão para quieto um minuto, né? Então, aumento da libido, tem mais destaque, né? Pela sua própria aparência e o poder de comando. Porém,
o que o arquétipo do leão pode despertar de sombras internas nossas, tá? Que vão aflorar e que precisam ser trabalhadas, percebidas, curadas e liberadas. Agressividade. Você pode se tornar mais agressivo. Tá. E agressivo em todos os aspectos, em todas as situações. Tá, é maravilhoso, né, gente? Destruidor. Tá. É tipo... Como que eu Esse posso tá dizer? tô lembrando de vezes, tá? Né? Essa agressividade vai estar muito mais correlacionada até com a reatividade. Uma pessoa mais reativa. Isso, uma pessoa mais reativa que vai e falar... E na reatividade é agressiva. Se torna agressivo, né? Pouca ação, por quê? Ali na fica... prole, quem caça é a leoa, ele fica paradão ali. Ele fica paradão, e a leoa traz pra ele. Tá? Então aí começa um pouco de procrastinação. Pode criar um espaço de procrastinação. Quer fazer, mas não consegue. Quer fazer, não o consegue. autoritarismo, eu que mando, a verdade é minha, se não for do meu jeito, a coisa não caminha. Resistência a aceitar pessoas não relacionadas ao vínculo. Então, e o leão tem uma familiar. coisa muito legal que eu já vi uma vez num curso que nós fizemos, não sei se você lembra, que as pessoas normalmente que estão nesse arquétipo do leão, elas ouvem, porque elas se colocam no lugar de educação. Sim. Elas fingem que estão recebendo, mas elas fazem da forma delas. Sim, porque é o leão. Eu lembro disso, porque é o leão. O elas autoritarismo. ouvem, né? tipo, tô te ouvindo. Não, claro, faz sentido. Mas no fundo você vai fazer da sua forma. E o individualismo, né? É bullshit. Quando a pessoa ri assim... Mas você não vai... Eu sei, sensacional. Eu sou exatamente eu. Sensacional. E o individualismo que... Agora tá rachando. Tá rindo, mas tá chorando por dentro. Sensacional. É tipo assim, né? Então aí... Que foi? Terminou. Não, ok. Terminei. Tá. Não é sensacional, amado? Não, e aí existem as combinações deles que vocês falaram, né? Como que eu consigo combinar isso e ativar? Uma forma prática, como que eu ativo? Tá. Eu vou deixar o Lelê falar sobre ativação e desativação, mas eu vou trazer aqui um alerta para todas as pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. Por favor, indo ser universal, centelha divina, ou como eu digo pro nosso grupo lá de mentorados, minhas cabecinhas de peixe, por favor. Cabecinha de peixe. Não ativem arquétipos ao léu, a torto e a direito. Não façam isso com vocês. Arquétipo não é uma brincadeira. Tá? E eu vou falar com um pouco mais de seriedade a respeito disso. Um pouco mais de seriedade a respeito disso. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que estão com... Ali, vamos falar de boa intenção. Olha, essa ferramenta é super legal, vou ativar aleatória. Sem profundidade. Né? Porque internet a gente sabe, né, gente? A gente tá aqui na internet. E gratidão por ela existir, por nos permitir chegar até você. Sim. Mas a internet tem muita coisa que é interessante, é uma contribuição, e tem muita coisa que pode ser uma mina terrestre que você está plantando no teu terreno. Vai piorar a sua vida. Pode piorar. Então, muita responsabilidade com as ferramentas. Você não dá, por exemplo, um alicate de corte na mão de uma criança de 1 ano e falar para ela, vai brincar no quintal. Você não faz isso. Verdade. Né? Uma ferramenta... Isso, você tem que ter preparo para lidar com algumas ferramentas. Então, sim, claro. O arquétipo ele é uma baita ferramenta de potência. Ele é um transformador de vidas, porque ele vai primeiro para o espaço do autoconhecimento, para você conhecer as suas debilidades, as suas sombras, trabalhá-las e a partir do trabalho das sombras, neutralizá-las para que você acesse a potência e a luz de um arquétipo e crie a partir dele. Então não fiquem ativando arquétipos. A gente vê muito vídeo por aí, a gente vê muita gente falando de arquétipo, falando, não, só coloca lá na tela do teu celular, olha, fica olhando, não sei o quê. Gente, é muito mais além disso. É muito mais profundo do que isso. Não que isso não funcione. Né? A intenção faz qualquer coisa funcionar. Sim. Intenção faz qualquer coisa funcionar. Ela tendo um fundo de verdade ou não tendo o mínimo senso de verdade, se eu tenho intenção, eu crio aquilo no meu campo. Se já criei na mente, aquilo já existe metafisicamente. E de vir de metafísico para físico só requer uma coisa: magnetização e ação. Não é só questão de você usar com moderação, mas use com responsabilidade. Isso, use com responsabilidade. Não é moderação, não precisa ter moderação. Não, pode... responsabilidade. Responsabilidade, presença e responsabilidade. O que a Lelê falou, você se chamar a presença aqui mesmo e fazer. Exatamente. Como que a gente faz a ativação? Ativação, é o que eu queria saber. O André passou aqui a forma do celular,
que é o que todo mundo conhece, né? E sim, essa forma é uma forma bem interessante mesmo. Existem várias formas. A gente pode fazer pelo celular, usando a imagem. Você coloca a imagem do celular assim e vai olhando. Você pode fazer também por biokinesis, que são vídeos que tem no YouTube, que você coloca lá, por exemplo, biokinesis, ativação do diamante. Então, ativação do diamante, frequência. Você vai achar um monte de vídeo com frequências para isso. Você pode usar a imagem do celular, como eu disse, você pode usar vídeos para assistir. Basicamente, tem várias formas. Quanto mais você vê aquela imagem, mais você participa daquela essência, daquela energia, daquela frequência. Tá. Como eu faço e como a grande maioria das pessoas fazem. Ou você faz um estudo arquetípico, que é uma forma mais profunda. A forma mais rasa que você tem, mas também é bem eficiente, é a foto no celular. Eu não uso na tela de bloqueio, porque a gente usa mais a tela de papel de parede, né? Você escolhe uma imagem que seja boa para você. Quando a gente fala de imagem boa, gente, por exemplo, não pode ser uma imagem que te passa medo. Por exemplo, tem a arquétipo do tubarão, que é sensacional para criação, para sair da procrastinação, para ir para cima, um monte de coisa. É sensacional. Só que para mim causa medo. Não sei você. Eu também tô nessa aí. Então não dá para ser uma imagem que você olha o tempo inteiro e que você fica porque isso vai atrapalhar a sua criação. Por exemplo, você usar a imagem de um cavalo, de um arquétipo de um cavalo. Que eu acho bonito. Que tem aquele cabresto, né? O cabresto. Que tem aquela coisa assim, não é interessante, porque isso vai vetar você de conseguir algumas coisas. Você vai chegar a lugares, né, mas você vai estar, né, sem conseguir ter uma visão ampla, 360 graus. Então, aves. Se você usar um arquétipo de aves, ali, águia e tudo mais, que tem aquelas coisas presas nas pernas, e também não é interessante, aquelas linhas que tá presa assim, também não é interessante. Nada que esteja preso, nada que te cause pavor. Tem arquétipo da cobra também, só que você tem que usar uma cobra que seja legal pra você, né? Que você olha, que bonitinha, que fofa, que pode ser até um desenho. E se você usar uma cobra ali original, né, uma cobra real, real federal, e você olhar e tiver medo, não vai ser interessante para você a ativação. Beleza. Foto no celular. Vamos para mais básica? Foto no celular. A ideia é que você faça um decreto. Um decreto. Por que um decreto? Porque um decreto não é uma frasezinha. Tipo, eu agora tô ativando. Não senti nada. Não, é um decreto. O decreto é com o teu coração, lindo ser. O decreto não é agora. Não, o decreto é eu vou fazer tal coisa. E se possível, faça de uma forma oralizada. Coloca pra fora a tua energia. Forte. A tua magia é aqui, ó. Então, como eu faria, por exemplo. Eu vou falar o que tá ativo em mim, tá, gente? Porque como as palavras são reais, então eu não vou falar que um que não esteja ativado pra eu ativar no meu campo agora, sendo que eu não tô escolhendo. Então, por exemplo, como eu faria? Tô aqui olhando a foto da raposa, por exemplo. Eu ativo agora em mim a frequência do arquétipo da raposa. Eu ativo agora em mim a frequência do arquétipo da raposa em todo o meu sangue, nas minhas moléculas, nos meus ossos, dentro de mim, fora de mim, no meu círculo energético. Ativo agora a energia do arquétipo da raposa. E vou repetindo. Eu vou falando no meu sangue, nos meus ossos, nas minhas moléculas, no meu DNA, nas minhas mitocôndrias, no meu cérebro, nos meus olhos, no meu espírito, na minha alma, no meu coração. Eu vou falando. O que você sentir. Isso. Não porque a pessoa que fica pedindo uma regra, mas porque tem pessoa que gosta de seguir regrinha. A ideia é você seguir um decreto que seja do teu coração. Fala! Que vem daqui, ó. Não é palavrinha solta, não vem. Deixa eu ler o que tá escrito, não. Um decreto aqui, ó. Basicamente eu ativo em mim a frequência do arquétipo tal nas minhas moléculas, no meu sangue, nas minhas mitocôndrias, no meu DNA, no meu cérebro, no meu coração, dentro de mim, fora de mim, em todo o meu círculo energético. A ideia é você colocar força ali, porque tudo que tem força vai mais rápido, e coloca no seu centro energético inteiro. Beleza, vai dormir. Indico também que você ative um arquétipo. Isso antes de dormir. Indico isso. Ninguém falou isso em nenhum curso, em nada, em nenhum vídeo. Mas como todas as vezes eu ativo antes de dormir e eu acordo muito diferente, eu indico que você faça antes de dormir. Mas pode ser a hora que você sentir. Mas se eu ativar um arquétipo de tirar, por exemplo, que vai me tirar o sono, eu não vou ficar sem sono? Comigo não aconteceu. Não é uma regra, faz e testa. Beleza. Acordou no outro dia. Só isso, Lelê. A imagem vai estar no papel de parede do seu celular. Sim. A ideia é que você ative todas as vezes que você olhar. E tem um número que é o Gravoboy daquele lá. Mas isso daí já é outra coisa. Isso daí eu passei pra você porque você fez uma mentoria comigo, rapaz. Porque isso daí é um além.
Quando a pessoa faz algo cursos mais. ou atendimentos conosco, a gente passa também frequências, que são códigos, né? De Grabovoi, junto com o arquétipo. E aí dá uma potencializada muito grande nos seus resultados. É isso. É porque É os isso que ele números tá são falando. frequência, né? Isso, o número de Grabovoi. Então, tá, beleza, você ativou. Aí, Lele, acabou? Não. Todas as vezes que você olhar pro celular... eu olhei pro meu celular 20, 30 vezes no dia. Todas as vezes que eu tenho que falar, quanto mais você falar, mais vai ativar. Sim. Mas só de observar você capta também. Também. Isso é um acelerador. O que a gente tá passando pra vocês é o suco do suco do suco do... O suco não. É o suco, né? É o suco. O suco do suco do suco do suco do suco do suco do suco. Tá já ali mastigadinho. Não é só deixar na tela. Também. Não. Tem ativação. Ativa. E você falar pra você isso mesmo, é de quem faz, né, gente? Se você fizer qualquer curso, se você assistir vídeo, eles vão falar que é pra você deixar na tela do celular. Não. Quando você... Como a gente dá curso sobre isso, mas a gente também ativa na gente, então a gente sabe que tem um além. Isso são aceleradores do processo. Frequência, sentimento. Se você só deixar na capa no seu celular, no papel de parede, claro que você vai sentir uma diferença depois de algum tempo. Uma semana, mais lento, mais gradativo. Vai acontecer. Se você decreta, aquilo vai acontecer com 2, 3 dias, um dia, quiçá. Então é muito interessante ter o decreto. Beleza. Ativei. Ele quer desativar. Deu ruim pra mim, não tô sentindo fluência ou tô me sentindo estranho. Minhas vibrações, minha emoção tá diferente, meus pensamentos, sentimentos estão diferentes, tá demais pra mim. E eu quero desativar. Oiê! E eu quero desativar. Como que eu faço pra desativar isso? Você vai dizer também. Não é só parar de ver, tirar aquela imagem e colocar a foto do seu filho, do seu cachorro. Não é isso. Você convidou ele pra tua vida. Desconvide. Você tem um poder sobre o seu campo. Então você convidou aquele arquétipo para sua vida, que é um arquétipo, não é uma entidade, é um arquétipo, uma energia só, uma frequência, como a gente já disse, né? Do consciente coletivo, que está em todos nós. Então você convidou, desconvide. Eu agora desativo do meu campo a energia do arquétipo tal. Eu agora desativo do meu campo a energia da frequência do arquétipo tal. Várias vezes. Pelo menos umas 10 vezes. Você vai sentir a diferença. Mediante a força que aquele arquétipo estava no seu campo. Por exemplo, o arquétipo do imperador. Né? Eu desativei na segunda. Eu fui sentir que de verdade eu tinha saído do meu campo na quinta. Eu falava toda hora, porque eu senti que ainda estava. Vai dissipando. Tinha resquícios ali, sabe, em mim. No meu caso foi assim. Eu senti. Pode ser que seja de fato, já teve pessoas que eu passei, como a Débora, por exemplo. Um beijo, Débora, da Ser Estética. Ela amou o arquétipo do imperador, ela ficou alucinada, criou um monte de coisa. Mas no final ela falou, Lê, não dei conta. Fiquei só 2 semanas, porque foi pesadíssimo pra mim. E ela falou, 3, 4, 5 vezes, e ela sentiu uma energia, assim, saindo do corpo dela. Ela sentiu, era físico. Ela falou, era físico, cheguei a me arrepiar, eu senti. E ela falou, eu já senti diferença no outro dia, eu já tava ok. Com ela já no outro dia, legal, comigo né? já não. Talvez porque eu ativava demais, porque eu falava muito decreto, então não sei, né? Tem esses espaços aí. E agora a gente vai pro Lasca o Bambu, pra encerrar aqui, né? Bora lascar o bambu, então. Ah, já? Já, ué. Oxe! E aí, 1h30, porque nós começamos 8h30, hein? Lasquemos. Mito ou verdade? Arquétipo funciona mesmo? O quê? Arquétipo. Funciona. Arquétipos. Funciona. Tanto pro positivo quanto pro negativo. Arquétipo. Tanto funciona que nós já nascemos sobre um arquétipo e vamos morrer sobre um arquétipo. Isso é fato. A questão é o que eu escolho que funcione em minha vida a partir do arquétipo que eu escolho pra mim. Essa é a pergunta. Mas eu preciso aqui. acreditar também. Sim. E praticar. E usar. E usar. Eu tenho que me associar ou escolher esse arquétipo, perceber o que eu escolho receber dele e soltar o arquétipo. E o que é soltar? Né? Fala-se tanto na mecânica quântica, soltar. Soltar é ter fé. Simples assim. Aí Mas assim, para arquétipo. Claro, gente, a gente tá falando num olhar diferente, porque a gente tem fé, a gente trabalha com vibração, a gente trabalha com frequência, tudo isso. Realmente. Porém, para arquétipos não tem essa necessidade, né? Assim, porque eu conheço várias pessoas que não tinham fé nisso. Vamos falar da Débora, por exemplo. A Débora, que eu amo, minha amigona, mais uma vez, beijo, Débora. Ela não tinha fé nisso. Ela acreditou em mim. E Sim. ela falou, tá, que legal, né? E tudo mais, eu vou tentar, vou fazer. No primeiro dia ela já sentiu. Sem fé nenhuma.
Porque não precisa ter fé. Então é muito importante a gente falar isso, que não tem nenhum cunho que a religioso gente de falou nada. no começo. Não precisa ter fé. Não é sobre Só que religião. se você tiver, é muito mais profundo, claro, né? Potencializa. Porque, na verdade, o ter fé não tem nada a ver com religiosidade. Sim. Lê do engano. Só E aqui acreditar, quem né? diz pra vocês é um teólogo. Lê do engano de acreditar que fé tem a ver com religião ou religiosidade. Fé tem a ver com energia, com frequência. Fé é o soltar. Eu não preciso ver o átomo passando como partícula ou onda pela Eu não dupla preciso fenda. ver o Wi-Fi pra acreditar. Eu só sei que ele existe. acontece. Isso. É dar o passo, aquele passo de fé que chama. Isso. É o step a mais. É esse daí. É esse espaço. Então o arquétipo, ele vai funcionar independente da crença, porque as pessoas associam fé a crer. E fé não é crer. Então ele não é aquele não, assim, ele não vai funcionar, ele já está. Ele já está disponível. Há milênios ele está disponível, ele sempre esteve. Se você querer ou não, ele já está usando. já está. Né, Então, que vocês falaram no começo. É isso. Qual arquétipo tem mais a ver com você, Lele Abdala, e depois André? Qual arquétipo tem mais a ver comigo? Rápido não dá, bebê. Tem Ou não 50 tem, mil arquétipos, ou não faço tem, ideia. não tem assim um que tem Rápido. o que tem a ver, não tem assim um que tem a ver comigo, não tem. Da sereia, eu diria. É? Uhum. Por quê? Encantamento. Não porque eu me acho encantador, gente, mas porque eu acho interessante a Eu me ideia. acho, né? Eu acho interessante a ideia de tudo que traz a sereia, assim. Da parte boazinha, né? Eu gosto, me identifico bastante. Tá. André. Eu? Não tem? Não. Alguns arquétipos, eu me identifico com alguns arquétipos que são bem claros pra mim, mas acho que um que representa muito a minha vida é o elefante. O arquétipo do elefante. Muita gente fala muito mal do arquétipo do elefante, mas pra mim eu só consigo perceber em mim o lado positivo, digamos assim, que é da força, que é da resistência, que é da sabedoria, tudo, né? que é da transmutação, da transformação. Para vocês terem uma ideia, o elefante, tanto que a memória paquidérmica vem daí, né? O elefante é o único animal que não esquece de absolutamente nada dos eventos da vida dele, desde quando ele nasce. E é o único animal, entre todos os animais da savana, que tem um rito de luto. Quando um elefante morre, Sério? eles abrem uma cova, eles enterram o elefante, eles fazem um memorial para aquele elefante. Então o elefante ele tem um espaço muito próximo ao espaço humano, que não é percebido. Então eu percebo que o elefante, para mim, ele sempre criou. Tanto que na minha casa é cheia de elefante para tudo que é lado. Que legal. Onde você olhar, você vai ter um elefante. Já tinha mais. O Lelê fez eu tirar um monte, porque ele falava assim, não, o elefante tem um arquétipo do peso, e não sei o quê, e blá, 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 né? A cara do Lelê. Aí ele me fez tirar um monte de elefante. Mas, Tinha um monte de elefante, vira pra porta lá. Mas então, inclusive sobre o elefante pra porta de bunda ou de tromba, aprenda uma coisa que eu aprendi com um indiano, muito, tá? Né? O elefante, se a tromba estiver pra baixo, bundão pra porta. Se ele está com a tromba pra cima, a cara dele fica pra porta. Por quê? A tromba pra baixo, ele está espantando a negatividade que pode entrar. Quando ele tá com a tromba pra cima, ele está convidando a prosperidade. Isso ficou meio sexual, gente, mas é arquetípico, tá? É arquetípico. É arquetípico. Eu sei com a que bunda vocês pra lá e com a que bunda estão pra cá. assistindo pensaram nisso. Seus danadinhos. Tem algum arquétipo que você não usaria de jeito nenhum? Não uso, nem tem jeito, não uso. Vocês falaram alguma coisa no começo, mas só pra deixar claro. Mas é um arquétipo assim, com nome mesmo, né? Eu não me sinto atraído, talvez seja pela questão que eu tenho com tubarão, né? Mas eu não me sinto atraído por tubarão, não me sinto atraído por cobra. E eu acredito que eu não usaria mais de jeito nenhum também imperador, que né, minha experiência não foi muito boa. Também não usaria Cleópatra, eu acho. Porque eu já usei também e eu achei muito pesado, assim. Esses arquétipos, gente, de deuses, né, e entidades, eles... Trazem com eles... são bem desafiadores, assim. Pelo menos pra mim que trabalho com isso, né, que sou mais mediúnico, espiritual também. Não foi leve, assim. Mas eu nunca digo nunca, né? Porque se a gente falou tanto de não pontos de vista fixos, eu não escolho. Mas agora... Assim, como eu não tenho ponto de vista fixo, amanhã eu posso escolher. Então, agora eu não usaria cobra, não usaria tubarão, não usaria Cleópatra e não usaria imperador. Tá. André? Olha, Cleópatra, eu não repetiria a experiência. Não foi interessante. Não Afrodite, eu também não tenho interesse. Né? Urso,
seria um arquétipo que eu não utilizaria também, né? Pelo espaço da letargia. O urso tem a questão da letargia. Durante 6 meses parado, ele é letárgico, ou seja, sua vida vai ter 6 meses de paradeira, 6 meses de movimento, de luta muito constante. Então, desculpa, eu escolho equilíbrio. Então, eu acho que esses 3 eu não usaria. Agora, tubarão usaria, águia usaria, cobra usaria, aranha. Aranha, por exemplo, é um arquétipo incrível para quem quer criar um projeto. Sério? Do zero. Incrível. Ela tece, né? Sozinha, incrível. Do nada. Ela não precisa de ninguém para construir a casa dela e a vida dela. Ela faz tudo sozinha. A minha amiga comprou a casa dela com um arquétipo da aranha durante 2 anos. É um arquétipo de independência. Ela trocava as formas de aranha. Tarântula, não sei o que. Nananana. Ela cocriou. Ela fazia 3 coisas. Imagina na tela do celular. Ela assistia... Então, mas ela fazia 3 coisas. Tem gente que vai além, né? Ela fazia a tela do celular. Ela fazia bioquinesis. E ela fazia vídeos. Todos os dias, 2 ou 3 vezes por dia, ela assistia vídeos de aranhas. Tecendo coisas, então você se conecta com a energia. É isso. Mas ela via a parte 3 legal coisas, da coisa. Vídeos, bioquinesis e ainda fazia foto no celular, entendeu? E ativação ainda, todos os dias. Ela estudou, fez um trabalho arquetípico e ela fazia algo profundo. Ela entrou de cabeça ali e ela criou o apartamento dela em pouquíssimo tempo. Que top. Então aí você responde um pouco da minha outra pergunta, se dá para atrair sorte e fortuna utilizando os arquétipos. Principalmente se a gente fizer de forma... Existe forma de fazer combinadinho. Sistêmica. Combinado. Sim, combinadinho. Por exemplo, qual que é um ótimo arquétipo para vendas? Combinadinho. Arquétipo da raposa vermelha, junto com o falcão peregrino, mais a chave. Você faz uma combinação dele. Tudo junto. Você usa os 3 juntos. É maravilhoso. Arquétipo para enriquecer. Castor... Maravilhoso, junto com o falcão peregrino que ele e junto com a chave. É sensacional. Arquétipo para amor, maravilhoso. Casal de lobos, ao mesmo tempo você usa com o arquétipo da chama. É sensacional para quem quer co-criar uma relação duradoura. Olha que legal. Você consegue... Vocês têm curso para isso? Nós temos a mentoria. Nós temos a mentoria porque cada campo é um campo. Né? Não, arquétipos não é receita de bolo, gente. Por isso que a gente sempre fala pra gente ter sempre muita consciência, muito cuidado, muita percepção antes de trabalhar com arquétipos e responsabilidade, porque não é receita de bolo. Né? O campo do Flávio é um campo que requer algumas coisas, que traz nas memórias ancestrais ali questões ou sombras que precisam ser trabalhadas e limpas antes de ativar um arquétipo. Até porque pode acontecer algum tipo de bloqueio, né? Com o uso inadequado dos arquétipos, não é verdade? Sim, o uso inadequado de arquétipos, o que pode acontecer? Bloqueio de emoção, das suas emoções. Lembrando que o que cria na nossa vida? Pensamentos, sentimentos e emoções. Isso é o mecanismo de cocriação da nossa realidade. Então, se você bloqueia as suas emoções, você bloqueia o seu processo de criação. Né? E começa a se desconectar das possibilidades. E aí parece que as coisas não andam. Isso. Aí você fala, foi culpa do arquétipo, ou o arquétipo não funcionou. Não, lindo ser, não tem nada a ver com o arquétipo. Tem a ver com o seu não preparo para receber a frequência daquele arquétipo. Né? Então, quando a gente faz esse uso inadequado, excesso de energia, por exemplo, você vai ativar lá o castor. O castor. Comigo, lembra? Sim, o imperador. Deus me livre guarde. Deus defenda, olha, bato na madeira. Juro. Esse imperador, eu tava quase mandando ele voltando lá volta pro Napoleão Bonaparte. Bizantino. Mas o André também não sentia tanto, assim, fisicamente, a ativação dos arquétipos. Ele percebia na vida, assim, uma diferença de dinheiro e tal, não sei o que, mas fisicamente não. Eu acho que ele sentiu de fato no Falcão Peregrino. Falcão foi incrível pra mim. Que ele falou, agora eu tô sentindo o que você tá falando. Foi incrível. Porque antes ele falava meio que assim, tipo, não é meio caô, Lê, você não dá uma viajada, não é criação da sua cabeça, não. O que você tá tomando escondido que eu não tô vendo, entendeu? Tá usando o que eu não tô vendo? Aquilo é ômega 3 mesmo? Né? Então, uma dos reflexos, por exemplo, de um uso inadequado de um arquétipo, né, ou de um campo não preparado para receber energia dele, é excesso de energia. Você vai ativar o castor lá, por exemplo. Ativou o castor. O castor, ele é um executor. Ele não descansa um minuto enquanto ele não constrói a barreira. Da ansiedade. Se você não estiver fazendo, você se sente ansioso. Se não tiver, se você... Fazedor. Aqui. Isso, é fazedor. Você vai fazer sem parar. E se você não tem agenda, por exemplo, para fazer, começa um espaço de inquietação interna. Vai te dar insônia, irritabilidade. Tem uma pessoa que chegou no nosso consultório com crise de pânico. Lembra? Tinha mais de um mês, nada passava remédio, nada passava terapia nenhuma, fez um monte de coisa.
E a gente começou a fuçar, até que uma hora ele foi anotar o nosso telefone. E eu falei, o que é isso? Tô usando o arquétipo do Castor tem 6 meses. Eu olhei pro cara do André. 6 meses? Comecei a rir, falei, 6? Não teria problema 6 meses. Não, você pode ficar que até a um forma ano. que ele ativou. 4 anos. Tinha a ver Isso com é uma questões boa dele. pergunta mesmo, né? Então a gente fez um trabalho muito profundo nele. O cara tava uma máquina. Desativou, tava colocamos doido. outro arquétipo e a vida dele mudou. Sensacional. Aí você, por exemplo, vamos voltar lá no Imperador, no arquétipo do Imperador. Se o seu campo não está preparado para isso, pode te dar desequilíbrio mental e emocional e falta de controle. Gente, Nero era um imperador. Ele tá nesse arquétipo. Ele tá nesse arquétipo. Mas Foi pesado. Tacou fogo geral. Ele tá dentro do inconsciente como, como imperador. Sim, é um né? dos mais fortes. Porque Napoleão Bonaparte foi o último imperador da França. Se autodeclarou imperador da França. E ele tá dentro desse arquétipo. Ele se autodeclarou. O nosso amigo lá, que a gente não fala o nome, do bigode curtinho, também se declarava um Reich, imperador. É verdade. A palavra Reich é imperador, em alemão. Então, imagina quantos arquétipos, ou quanta energia está densificada dentro desse arquétipo do imperador. Uau. E você pode se conectar com qualquer um deles. Lembre-se que quando você abre teu campo não é seletivo. Ah, não, entra só a luz aqui, meu amor. Não, entra tudo. Entra tudo. Ele, mas como que eu faço para descobrir qual arquétipo eu tô atuando? Interessante isso, né? Mega. Como que eu faço para descobrir qual arquétipo eu tô atuando? Primeiro eu indico você. Pode ser, nossa, mas eu não prestei atenção em tudo aqui. Volta aqui a fita pra ouvir Muita coisa. sobre os 12 arquétipos que a gente falou. Tem tudo é arquétipo, gente. Só que a gente falou dos 12 catalogados, né? Lembra? Louco, não sei o que, o amante, o Herói. bobo. Lembra desses. Se você não souber, joga no Google aí sobre os 12 arquétipos catalogados pelo Jung. E vai lendo sobre cada um deles pra perceber aonde você tá. Você vai perceber qual lugar que você tá. Não tem como. Você vai ler um e vai falar, tô nesse aqui. Inconscientemente. O que você pode fazer? Você vai pegar fotos, vídeos, enfim, começar a assistir isso, coisas, entrar na energia daquele que você quer chegar, né? Porque de repente aquele que você está usando ali não vai co-criar a vida que você sonha. E aí você vai pro arquétipo, escolhe conscientemente, quero o arquétipo do sábio. Como que você vai fazer isso? E aí você pode fazer um trabalho lindo de pesquisa para ver como que você entra nesse arquétipo ou procurar a gente. Muito bom. É excelente o conteúdo, tem história e tem conteúdo para muitas lives, porque realmente é incrível, né? Parabéns pro Lele, André. O conteúdo é muito denso e... Agora a gente tem que vir para falar sobre ressonância harmônica. Já ouviu falar? Ressonância harmônica, não. Nunca ouviu falar, né? Quer falar um pouquinho, André? Ressonância dá uma pinceladinha. Ressonância são processos, né, onde você... Imagina que o universo é um grande banco de dados e onde tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer está frequenciado em ondas. Certo. Tá? Tem ondas ali e você vai modular... Igual Tesla falava. Igual Tesla falava. Você vai modular o seu sistema e você vai se conectar à onda. FM se conecta com FM. AM se conecta lá em megahertz. Né? Em kilohertz, megahertz, olha a onda, tá. Aí tinha que falar, gente. RFID. Ele tá falando assim, a onda, já me vi aqui, ó. Quando você escolhe ressoar ou ser um ressonante, você faz ali. É como se você fosse no bibliotecário do universo e fala, olha, eu quero a consciência, eu quero receber toda a frequência e a consciência do Albert Einstein, por exemplo, do Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness. Quero receber a consciência de como me autocurar, como meu corpo pode se autocurar sem medicação. Tudo isso está disponível enquanto onda e informação. Aí existe uma pessoa aqui no Brasil que faz isso magistralmente, que é o Dr. Hélio Couto. Ele vai modular a frequência de tudo isso para você, vai enviar lá para você e você vai ouvir aquele processo todos os dias durante um tempo. Isso, como são ondas, elas vão funcionar, entre aspas, isso, por um tempo. Depois você modula novamente novas ondas, modula novamente e tudo aquilo vai integrando no seu campo. Né? No seu campo. E é ciência, né? É ciência. Nada de... É física quântica. A gente tende a vibrar na mesma frequência Isso. que aquela pessoa que está próxima. Você está próximo de pessoas que são crossfiteiros. Você vai vibrar e vai acabar virando o doido do crossfit. É né? como afinar um instrumento musical. Você vai afinando. Toda corda, por exemplo, de um violino,
ela pode ser afinada em qualquer nota. Por mais que ela tenha um nome, por exemplo, você tem a corda lá que é dó ou sol, né, que é a mais grave. Você tem o sol do violino, mas dependendo da tensão que você coloca, você pode colocá-la em fá, em mi, em ré. Por quê? Porque tudo está disponível, desde que você module na frequência correta. Assim também é a nossa consciência. Se a gente ressoa da mesma forma, ou seja, de tanto aquela onda bater ali no teu campo começa a se ajustar, por isso ressonância. Você vai ressonar com aquilo e a consciência vai vir naturalmente. Da mesma forma que as pessoas chegam e decretam também da vida dela coisas negativas, né? Geralmente as pessoas falam, minha vida não sei o que, tarará. Sim. Dá para você também ativar esse tipo de outra ressonância de uma forma, minha vida é boa, minha vida é próxima. Por exemplo, mesmo que você não tenha ainda. Eu tenho uma mentoria que é um trabalho focado só em dinheiro, chamado Ressonância of Money, para que você se torne a ressonância do dinheiro. Muitas pessoas, 50%, vamos dizer, 40, às vezes 50%, chegam no lugar em 5 sessões. E às vezes 50% não tem resultado. Muito baixo ou quase zero. Qual que é a diferença? Por que dá certo para umas pessoas e para outras pessoas não? Resistência. E porque a pessoa não se tornou a frequência do dinheiro. Tudo é energia. Dinheiro também, como a gente já disse aqui outras vezes. Então, se dinheiro é energia, você tem que entrar na frequência do dinheiro. E aí a gente tem os bloqueadores do dinheiro também, que a gente já falou outras vezes, né? Julgamento, ansiedade, reclamação. Tá nesses lugares, bebê, você vai criar o teto. Eu ganho 10 mil. Vai continuar ganhando 10 mil, provavelmente. Mas não vai passar daquilo. Porque tem muita barreira ali, muito julgamento. Que é o que o André falou, que cria separação. Quando você cria barreira sobre pessoas, lugares, por exemplo, como você disse... A questão do julgamento, não é sobre parece lugar. Que é só julgamento comum, barreira... né? É barreira. Ele é mais profundo, né? Sim, barreira é barreira. Não é uma barreira seletiva. Não é uma barreira para lugares, é barreira para tudo. Levantou barreira. Em volta de você. Uma barreira em volta de você. Então o dinheiro também tem dificuldade, né? Para chegar. Então quando você entra na frequência... Gente, a grande maioria das pessoas, de todos nós, né? Me coloco nesse lugar, que fica batendo a cabeça na ponta de faca, é porque a gente não entendeu como viver. E é claro que eu tô falando aqui de uma pegada energética, frequencial, emocional e vibracional. A gente precisa entender, a grande maioria de nós somos analfabetos vibracionais. Isso é que é uma coisa meio que toda hora proposital, né? Que foi criado também pra gente não ter conhecimento sobre isso. Claro. Deixa eu deixar eles cegos pra isso. Conhecimento é arma. Exatamente. Conhecimento é arma. Por isso, quanto mais a gente tem autoconhecimento, por isso, quanto mais... Aliás, quanto mais se você estiver perto de Deus, mais você cria dinheiro. Até no manual de instrução, que eu falo que é a Bíblia, fala, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. De conhecimento. E não é só conhecimento de ler um livro, é um conhecimento mais profundo sobre todas essas outras ferramentas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as traduções errôneas também da Bíblia... Né? As traduções errôneas... A verdade vos libertará. As traduções errôneas da Bíblia também criam muita crença limitante, o que impede as pessoas de terem muito dinheiro. Sim. A grande maioria das pessoas que vão lá no meu consultório para serem entendidas, que tem muito cunho religioso, com Bíblia e evangélico, não tenho nada contra a Bíblia, gente. Eu tô falando do que eu vejo. Tem muitas questões com dinheiro, muitas. De dificuldade. Sim, eu mesmo tinha. De dificuldade, né? Porque tem muita crença limitante. Não porque a Bíblia tem crença limitante, mas é a sua interpretação daquele texto. A interpretação que foi vendida para você. Ao contrário, a Bíblia, se você pega os textos... Só fala de riqueza, né? Ele só fala de consciência. Ele fala de lei da atração. A Bíblia fala de lei da atração. Pra caramba! Ela fala de cocriação. Ela fala de outros mundos. Ela fala de um negócio incrível que fala de neurociência, né? Que ela fala da mente do tolo pende pro lado esquerdo, né? Que é o lado da parte racional. Ou seja, não tem como você receber nada de criatividade pelo racional. Porque você vai matar ele na fonte. Isso aqui não dá pra fazer. Né? Agora você recebe pela intuição, que é aquele brainstorm, aquela história, aquela intuição. Daí você fala, nossa, eu quero fazer isso. E aí eles chamavam de inspiração divina. Que é lindo, né? Só que com o racional tomando conta 100%, você não consegue acessar. Não. O reptiliano tapa o divino. Ele foi colocado, nos foi imposto o nosso cérebro reptiliano, inclusive essa expressão cérebro reptiliano, tem nada a ver com os ETs, não, tá? Porque as pessoas já fazem essa associação com a raça reptiliana, não tem nada a ver com os reptilianos de fora. Tem a ver tá falando dos reptilianos daqui.
Os daqui mesmo, os animais reptilianos. O nosso Sim. cérebro e o do crocodilo, ele tem uma mesma estrutura no córtex pré-frontal, por isso é chamado de cérebro reptiliano. Então, esse cérebro, ele é extremamente instintivo. É o de fuga-ataque. É isso, de fuga ou ataque, né? É o mecanismo de fuga ou ataque. Então, ele foi colocado na nossa mente justamente para nos impedir de acessar todas as habilidades divinas que estão lá até nas escrituras. Vós fareis muito mais do que eu. Sim. Se tiveres fé, vocês podem fazer muito mais do que eu. Ou seja, o próprio avatar Cristo, ou Sananda, né, o próprio avatar Jesus, ele já nos deixou a consciência de que tudo está dentro de nós. Tudo está disponível para nós. Desde que nós estejamos o quê? Em total presença da nossa divindade interior. Entendimento dela. E o nosso entendimento e a aceitação dela. Que muitas vezes Aceitar tem que uma nós somos seres resistência, divinos. Né? Sim. Por quê? Porque o cérebro esquerdo, não, o tempo não inteiro posso. ele tá, não. Não, É não, que eu não. falo É só que isso daqui que você existe, não tem é só isso daqui. a divindade, né? Você tem a deidade, né? Você tem um DNA divino. Né? Por exemplo, você pode inclusive curar, né? Sim. Existe como você seguir Jesus sem ter nenhuma religião, meu ponto de vista. Mas tem como você ser cristão sem ir pra igreja? Porque o que é um cristão? É o que segue os mandamentos de Jesus. Os ensinamentos, desculpa. Os ensinamentos de Jesus. Não o que segue a igreja. Né? Nada contra também, gente. Então, que maravilhoso seria se a gente pudesse começar a seguir de fato os ensinamentos de Jesus. De fato, não... É porque é lindo a gente falar de Jesus e se afastar dele o tempo inteiro. Quando a gente está o tempo inteiro julgando, quando a gente não está no coração sagrado, quando a gente está querendo separação, quando a gente está querendo reclamação, quando a gente não tem fé. Que Jesus é você, lindo ser. Se você não tem fé nem em você. Sim, verdade. Como? O Lele usou eu sigo Jesus. Como você segue Jesus se não tem fé nem em você? Qualquer coisa fica louco, qualquer coisa não vai dar certo, qualquer coisa... Cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa em situação de rua e a pessoa deu uma aula pra gente de fé. A gente ficou assim, ó. E a pessoa tá em situação de rua. Quando ainda falou, nossa, esse ser com certeza é um ser muito iluminado, de não sei o quê, bibibi, bobó. Que era uma pessoa que estava em situação de rua e, assim, deu uma aula pra gente sobre fé. Sim. Então, amores, às vezes a gente precisa desse start, né? Ou dessas pessoas que renovam a nossa fé também. Mas tá tudo dentro. É o que eu falo. O trabalho mais lindo que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, é olhar pra dentro. Porque muitas vezes a gente fica num ciclo vicioso de expando um pouquinho, começo a querer sair da casca, volto. Verdade. Expando um pouquinho, volto. E a gente fica nesse lugar essa até sair do resistência, corpo. Né? Isso. Por questões nossas, por coisas que a gente ouviu dos nossos pais, por coisas de outras vidas, né? Eu sou reencarnacionista e por aí vai. E às vezes por arquétipos. E às vezes por arquétipos. Arquétipos que nos aprisionam no mesmo lugar, em padrões repetitivos. Repetição, exatamente. Repetição. Muito bom. Muita coisa e muito bom esse episódio, assim, com coisas cada vez novas, pelo menos pra mim, que eu não conhecia muito tanto bom, detalhe. gente, já terminou. Terminou 3 vezes. Muito bom. Lele, eu sei que você já deu um recado aí bastante profundo agora, você acabou de dar, eu percebi aqui, mas deixa um recado também para as pessoas, depois suas redes sociais, etc. Tá. Mas deixa uma mensagem do que vier no seu coração pro pessoal. Vamos lá. Presta bem atenção. Gratidão. Só isso. Então, minhas redes sociais. Foi uma piada, gente. Mas foi boa e objetiva. Gratidão. Boa. Apenas gratidão, queridos. Mas Redes essa é a sociais. chave importante, né? A gente saber ser grato a tudo, a todo momento, né? Que Exatamente. os judeus são assim, tá? Exatamente. E- Então, se você escolher me seguir nas redes sociais, eu estou como Lele Abdala. Lele Abdala. Sabe o que significa Abdala? O amado por Deus. Ah, que bonitinho, né? Então, assim, Lele Abdala, Facebook, Instagram, TikTok, podcast. Nosso podcast é de áudio. A grande maioria das vezes. Tem alguns que são de vídeo também. É Caminho Sagrado Cast em todas as plataformas digitais. Gratidão. Muito bom. André? Bom, vamos lá. Meus amores, eu vou deixar aqui para vocês uma mensagem relativamente curta, como eu vou até parafrasear uma entrevistada nossa, Fernanda Chaúde, que ela disse fazer uma breve longa história, né? Uma breve longa história. Só você é capaz de mudar a tua vida. Os arquétipos não vão mudar a sua realidade. As ferramentas não vão transformar a tua vida. Deus não vai manifestar absolutamente nada na sua vida ou na sua jornada, se você primeiro não se tornar a ação de tudo isso, a escolha de tudo isso. É você o princípio criativo.
É você o princípio gerador da sua própria vida e realidade. Deus, as ferramentas, o universo são espaços de contribuição. É o seu playground para você se divertir. São as ferramentas. Mas quem tem que descer para brincar é você. Deus já fez a parte dele, ele já criou um montão de coisa e ele já criou uma das coisas mais divinas que eu consigo perceber, as possibilidades. Todas já foram criadas. Uau. E você só consegue se apropriar das possibilidades quando você percebe as oportunidades diante de você. A pessoa oportunista não é aquela que quer passar a perna no outro. É aquela que está tão presente que ela não perde nenhuma oportunidade. Está tão presente no agora. Está tão aqui no agora, não está deslocada no passado, não está no futuro, está no agora, que ela consegue perceber as oportunidades. E a oportunidade ela não é seletiva, ela está aberta para todos. Por que você não é o oportunista da tua vida para cocriar esse sonho que você chama de prosperidade e abundância? Fartura e prosperidade para mim se resume em uma palavra de 3 letras: paz. Quem tem paz é próspero. Quem tem paz vive a prosperidade na sua mais absoluta essência. Porque ele não se preocupa com o dinheiro, ele não se preocupa com a saúde, ele não se preocupa com os relacionamentos, porque ele tem paz. O ser próspero é o ser que vive em paz. É isso. Minhas redes sociais, André Molinari, no Instagram, André Molinari _real, e no TikTok, @surra de luz. Surra de luz é sensacional. Gente, eu só gratidão, é só isso mesmo. Amém. Amores, antes de terminar, eu queria dedicar esse podcast pra uma mulher maravilhosa que eu tive prazer de conhecer de uma forma rápida, a Dona Helena Cury Caiola. Amada, eu sei que, né, provavelmente, talvez você não me ouça, mas a energia é ouvida. Ela chegou nessa realidade em 1927 e partiu para o outro lado do véu exatamente hoje, que é a avó da André. Então, querida, receba todo o meu beijo, todo o meu amor, toda a minha luz incondicional. Que o Criador de tudo que é tenha feito uma festa aí, esticado um tapete lindo para sua chegada, cheio de flores. É isso, um beijo. Muito Gratidão lindo imensa. mesmo e bem colocado. Ainda hoje eu falava para algumas pessoas, né? Hoje a minha avó, ela deixa essa realidade e entra na sua realidade verdadeira, né? Porque a casa é a sua origem, a casa original é lá, né? Não é aqui, aqui a gente está dormindo, aqui a gente está sonhando, criando, e eu falei para algumas pessoas que quando você substitui a dor por gratidão, tudo fica mais leve, até o luto, né? E hoje, quando eu recebi a notícia pela manhã, não me veio a dor, me veio a gratidão. Foi ela quem me colocou no caminho da espiritualidade, foi ela quem me guiou pelas mãos. Kardecista, curou muitas almas. Muitas almas. Então hoje, eu e a minha família, nós entregamos para a terra o que a terra nos deu e devolvemos a Deus o que Deus nos emprestou, né? Que ela tenha feito, e eu tenho a mais absoluta certeza que ela fez uma boa viagem. Hoje ela descansa, hoje ela repousa nos braços da mãe dela, né? Dos seus ancestrais. E nós que ficamos aqui, vamos continuar amando e vibrando e honrando, porque através dela eu existo, através dela eu sou, né? Se eu sou nessa realidade hoje, ela é a porta de tudo isso. Ela e todos os que vieram antes dela também. Verdade. Esse é um pensamento sistêmico, né? Eu a vejo, eu a honro, eu a amo, a libero e através de mim ela pertence. E Dona Helena, um beijão pra você aí no céu e parabéns por ter trazido pra essa realidade o André, Gratidão, que tá aqui hoje, com certeza pela seriedade de vida que veio por você também. Isso é importante a gente honrar e eu aprendi muito com vocês hoje. Espero que as pessoas tenham aprendido também, né? Tem muito mais conteúdo, sigam eles. O Didcast fica por aqui, a gente volta com mais um episódio e a gente se vê em breve. Em breve. Certamente. Gratidão, Flávio. Muito bom. Gratidão. Lindo episódio. Muito bom.